Vou gravar vídeo assim mesmo, toda descabelada, gente, mas eu prometo, o próximo vou estar arrumadinha, bonitinha, maquiada, com cabelo lavado, enfim, não com esse óleo aqui, mas deixa eu falar pra vocês. Vocês vão ver que deve ter uns. Esse vai ser o terceiro vídeo, eu acho que com a mesma roupa que eu divulguei hoje aí no meu canal do YouTube. Tem vez que eu prefiro sair, se eu tenho uma ideia, na minha vida, muitas vezes eu esperei o momento certo para postar algumas coisas e depois o momento passou e eu não postei. Por exemplo, tinha um vídeo da órbita da vontade, tinha um vídeo sobre perdão, tinha vídeo sobre culpa, eu tinha tanta coisa para postar e fui deixando, quando eu tivesse arrumada. E esses vídeos foram passando o tempo e até agora nem sei quando eu vou fazer. Então, por perceber que às vezes eu tenho esse movimento, às vezes eu prefiro ligar a câmera do jeito que der e já gravar, porque que aí eu não perco, sabe? Que não perco a ideia, não perco o momento. Então, esse vídeo aqui é para contar o seguinte: hoje de manhã teve a minha reunião do meu grupo regional. Eu sou anfitriã há não muito tempo, mas eu peguei primeiro um grupo de Viçosa e como eu tava buscando fazer um grupo, eu moro em Uberlândia, um grupo da região de Uberlândia. Pra quem não tá entendendo, deixa eu dar uma pausa aqui que eu tô pensando, que tem gente que me segue que não tá entendendo nada. Dentro da comunidade da Aliança Divergente, a gente tem grupos onde o anfitrião, que é o responsável pelos aliados, que são os membros da comunidade, a gente é dividido em grupos da região, tá? Então, é sobre isso que eu tô falando, mas calma que esse vídeo é para você também. E aí, o que acontece? Eu era de Viçosa, depois eu fui pro preparatório e há pouco tempo eu assumi um grupo regional daqui da minha cidade. Tem um grupo que já teve comentários, depois outras pessoas entraram, aí parou de ter movimento. Então, eu percebo que dependeu muito do meu movimento no grupo também. Então, eu estava bem ativa, me afastei porque eu estava com muito trabalho, com muitas questões, então afastei do grupo, o grupo deu uma calada, entrou outras pessoas que eram mais caladas, continuou calado, e agora a gente está voltando aí a movimentar o grupo, tá? O que acontece? E hoje foi a primeira reunião da Roberta, que ela entrou essa semana no grupo, e a gente fez uma reunião onde que foi uma espécie de pense comigo ali com ela, que foi muito legal, palavras dela do final. O que eu resolvi aqui em 2 horas, eu não tinha resolvido em 5 anos. Então, eu conversei com ela e pedi autorização para postar o vídeo, né? A gravação do nosso encontro. E vocês vão perceber que vai estar meio esquisito em alguns trechos, porque a Daniele também estava presente e ela estava trazendo algumas questões mais particulares dela. E que a gente não escolhe que seja postado, porque envolve família, envolve nomes, questões. Então não é nada sério, mas é uma questão de privacidade mesmo, né? Expõe outras pessoas e não é todo mundo que é igual a Roberta que fala, pode postar, tô falando mal do outro, mas pode postar. E na verdade ela não estava falando mal de ninguém, né? Ela estava trazendo as suas questões, as suas dores e buscando ali lindamente olhar para tudo isso. Então foi um encontro muito legal e eu quis compartilhar com vocês. Então eu vou postar agora os trechos, se não fizer muito sentido é porque eu cortei algum pedaço, tinha alguma fala ali específica sobre outra pessoa, mas é só vocês, mas a mensagem final vocês vão conseguir captar. Então para quem aí tem a relação vítima narcisista, mulheres narcisistas, homens vítimas, ou o contrário, esse vídeo é para vocês. Aproveitem. Depois vocês me contam aqui no comentário se vocês acharam que vocês aprenderam alguma coisa, acessaram alguma consciência, conseguem perceber alguém nesse movimento. Aí você compartilha o vídeo com essa pessoa também, tá bom? E se inscreve aí no meu canal para receber mais notícias. Detalhe, eu não vou ficar compartilhando os vídeos do meu grupo, mas esse foi muito especial e eu senti de fazer isso com vocês. E para quem escolhe, nossa, eu queria fazer parte do seu grupo para fazer isso, calma, que eu estou desenvolvendo
um trabalhinho, né? Um programa de fazer tipo esses encontros aí, onde as pessoas vão pedir o Pense Comigo e eu vou abrir para algumas pessoas para falar e a gente vai fazer isso daí, talvez lá no meu canal de membros do YouTube. A gente vai, eu ainda estou formatando e em breve passo para vocês. E em breve também vai ter o meu curso sobre as 7 leis universais, Kybalion. Mas para que eu quero saber das 7 leis? Porque é o que rege a sua vida, é o que rege o universo, e eu vou ensinar você não só o que é, mas na prática, no dia a dia, como, que lei que está acontecendo ali na sua situação. Então fica ligadinho no meu canal, nos meus grupos, tem um canal no WhatsApp de comunicados, eu vou deixar o link aqui embaixo. Faça parte porque vocês vão aprender muita coisa lá também, tá bom? Vão ficar sabendo das novidades, quer dizer. Beijos! Segue o vídeo. Dia 15 de agosto de 2026, reunião do grupo KVMGI 4065. Então vamos lá, a gente tá falando aqui algumas coisas aleatórias e eu resolvi começar a gravar, então eu só vou continuar, terminar o assunto. Teve uma vez que eu atendi uma mulher e ela falava assim, nossa, ela estava me contando a história dela e contou que ela tinha muito ranço de uma mulher, uma cunhada lá dela. E ai, porque ela ia lá, o jeito que ela se vestia, se insinuava pros homens, e não sei o quê, e tal, 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 e nananã, e falava mal até, ela parecia uma puta, né? Querendo falar mais ou menos isso. E aí, e ali na hora eu vi inveja. Só que eu vou te falar, eu só consegui perceber inveja porque eu uma vez percebi em mim. Uma vez eu tinha uma agonia de uma menina que ela era muito bonita. E ela sorria pra todo mundo e todo mundo falava o quanto era linda. Eu tinha uma raiva, porque eu falava assim para as pessoas: "Nossa, porque vocês não conhecem ela?" Porque ela era minha cunhada. E aí eu falava assim, é muita falsidade, gente. Como é que às vezes eu não ficava falando só quando era íntimo que eu falava isso. Mas geralmente para as pessoas eu falava assim, gente, a mulher vive de aparência. A mulher vive que, sabe, ai, tanto que quando ela terminou, todo mundo falou assim, nossa, eu fiquei surpresa, a gente jamais imaginava. Porque eu falava assim, eu sou verdadeira, eu chego na festa, se eu tô brigada com a pessoa vai ver. Esse negócio de ficar ali, eu não vou maltratar ninguém, mas com a pessoa ali eu não vou ficar, oi, nananã. Eu tinha uma raiva dela por isso, por várias coisas. Eu achava ela falsa, achava ela um monte de coisa. Até que eu fui olhar pra isso. Eu falei, Travou. Uhum. Deve ser a internet dela. é minha? Eu acho que é. Deve ser, Porque apareceu aqui travou agora. só você. Ah, tá, porque apareceu aqui, sua internet, sua conexão está instável. Tá vendo? Quem aí não tá querendo ouvir. Então, Ah, aí eu vamos quero lá. porque eu já me identifiquei com alguns casos que eu já fiz isso. E aí a primeira pergunta que você tem que fazer é: o que tem no outro que está me causando esse desconforto? O que existe no outro que me incomoda tanto? Quando eu comecei a fazer essas perguntas, não é você ter resposta na hora, é você fazer as perguntas e soltar. O que eu percebi? Eu falei que eu adoraria ser ela. Em que sentido? Não de ser falsa, de não viver uma coisa que não é real, mas eu adoraria receber aquilo que ela recebia, porque ela é muito bonita. Então ela é muito bonita. Eu gostaria de ser elogiada, das pessoas me acharem bonita, gente boa. Essa é a minha dor. Porque quantas vezes na minha vida, eu conto isso muito nos meus vídeos, eu me achava o cocô do cocô do cocô. Então, eu sempre ficava correndo atrás de ser agradável, correr atrás das pessoas, de ser boa com os outros, generosa com os outros, mas não era por uma escolha minha, era por uma necessidade minha. É porque eu queria ser amada, eu queria ser. Então, ela estava sendo o quê? Amada. Ela estava sendo elogiada. Era tudo que eu queria. Eu queria ser amada como ela era. Que as pessoas vissem uma beleza em mim. Então não é sobre a atitude dela, era sobre o que essa mulher recebia. Que era exatamente o que eu recebia. Então, quando eu voltei para esse. Então, quando eu percebi que na verdade eu tinha inveja dela, doeu muito em mim.
Porque eu sempre fui uma pessoa que eu jamais. Como assim, Tisila? Você sente inveja? Isso é uma palavra tão feia. Ah, eu não tenho inveja de ninguém, nananana. Então era como eu me via. Então doeu. Eu falava assim, como assim? Então aí eu sou ruim, eu tenho inveja das pessoas. Então foi muito difícil pra mim ver, perceber e ao mesmo tempo aceitar que eu tava tendo inveja de alguém. E aquilo ali me fez enxergar algo que eu comecei a ver nas pessoas. Desse ranço que as pessoas não têm uma certa resistência de ver. Então, quando eu fui atender essa mulher e ela falando dessa cunhada, eu peguei e falei: como você era antes? Eu fui olhar para a história dela. Eu falei: essa cunhada, ela é. Você tem inveja dela. Ah, mas não sou que esse cara jamais! Não, 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 não. Eu, calma, vamos olhar para isso. Quando eu comecei a olhar, né, quando eu fui mostrar para ela que ela era justamente quando criança aquela menina que a mãe falava, ó, você vai engravidar, ó, você não sei o quê, que ela tinha essa sexualidade, que ela tinha essa liberdade, que ela tinha esse lado e que ela foi tanto julgada pela mãe que ela se tornou o quê? A puritana, a não sei o quê. Então aquela mulher representava toda a liberdade que ela gostaria de ter e que ela não tinha. Porque agora ela estava cheia de regras, posturas, normas, condutas, de como ela tem que se vestir, de como ela tem que ser, de como a vida tem que ser, do que é uma mulher direita, do que não é uma mulher direita. A vida dela fez ela ter um monte de novas consciências, um monte de crenças, né, consciências, crenças. E aí, de uma certa forma, quando ela olhava para aquela mulher, sabe, incomodava. Porque na verdade era o que ela queria ser, só que ela não tinha condições de assumir. Beleza. Terminamos o atendimento. Ela não processou muito bem. Eu falei, só recebe. Depois ela me mandou um áudio do tanto que ela tinha chorado, do tanto que ela tinha percebido que realmente aquela mulher era ela, era como ela talvez gostaria de ser hoje, que era livre, que ela era sensual, que ela nananana. Então assim, às vezes demora um pouquinho pra gente processar, mas olha para aquilo que vocês estão tendo ranço. Então, esse rapaz, por exemplo, lá do grupo, ele pegou e comentou: ai, porque eu encontrei o lojista e o lojista. Porque é um absurdo. Ele. Eu vou falar com as minhas palavras, tá? Porque ele pegou e falou assim: porque. Ai, a pessoa. Ele se veste de um jeito jovial, ele acha que tem que se vestir bem. Porque ele é empresário, mas não é para vestir a roupa social, uma roupa de empresário, desde que ele se vista bem. E não é assim que as coisas funcionam. Ele poderia sim, mas ele é muito orgulhoso. Ele fica muito firme nos conceitos dele. Ele não consegue ver, ele é egoísta, ele é não sei o que, diz que lá, diz que lá, diz que lá, diz que lá, diz que lá. E falou lá várias coisas. Beleza. Quando eu bati o olho, por que eu tomei a liberdade? E por que, igual, Daniela, eu tomo a liberdade de bater em você? Porque eu sei que você aguenta. Eu sei que você é forte pra isso, para pro que eu te falei ontem, tá? Então, e eu sei que esse cara, ele é forte também. Porque se fosse outra pessoa, talvez eu só acolheria, talvez eu faria só uma pergunta. Ah, mas você não percebe que você também, talvez você fazer isso seria isso? Entendeu? Então, talvez eu iria pra uma pergunta, mas no caso eu sei que ele é muito forte. E aí, o É que que porque acontece? Ele tá. eu tô disposta à mudança, né? E a questão é essa, se você tá disposta realmente ou não. Então, eu tô aguentando as pauladas, eu posso até ficar irritada às vezes com. Porque eu fiquei da primeira vez, quando você me pegou pra Cristo semana passada. A princípio, eu fiquei muito irritada com você falando sobre mim. Só que depois eu percebi que por que que eu estava tão irritada assim? Por que que essas palavras suas estavam me incomodando tanto? E aí eu fui analisar, né? Então, realmente, eu estava precisando escutar isso, né? Não é uma Parabéns por coisa, isso. Parabéns por isso, porque as pessoas normalmente. Desculpa, eu fico te interrompendo demais, né? Pode falar, não é uma coisa? não é uma coisa que qualquer pessoa escuta e deixa, entendeu? Porque poderia, o meu ego, né? O meu ego poderia ter ficado ferido e eu ter saído. Eu pensei até sair do grupo, você acredita? Eu imagino. Eu Não, e imagino eu, que. pelo contrário, eu tava doida pra ir pra esse grupo porque eu gosto de porrada. E eu gosto mesmo, eu gosto que fala. E eu aguento, assim, muita porrada mesmo. Roberta, Eu falo, eu. Às vezes precisa. Eu sei que dói, Daniela. Eu sei que cada uma pessoa igual ela. Ah, tô acostumada, eu quero porrada. Talvez o que ela precisa, Roberta, por exemplo, é de acolhimento e carinho.
Entendeu? Então, Ah, é porque o que você mais já está acostumada é com isso. Porque o seu perfil talvez seja mais esse. O da Daniele é já de se invalidar. A Daniela, ela já tem esse espaço de achar que, então ninguém vai escrever, ninguém vai responder, ninguém, nananã. Ela já vai para um lado mais pessimista. Então eu estou encorajando ela para ela ser quem ela é. E para ela entender, para ela perceber a capacidade dela. E a gente interagir, a gente se vê ali pessoalmente, ver quem é quem, e a gente ir se fortalecendo enquanto grupo. A minha ideia seria de realmente, quando uma estiver precisando, precisa de um pense comigo, no privado, que é coisa muito íntima uma e a outra ajudar. O que você está precisando? Mais tarde eu posso. E a gente se apoiar enquanto grupo, sabe? E realmente, uhum. porque eu escolho que esse grupo seja o que mais tenha celebres. O que mais tenha, sabe, avanços. Só que para isso a gente precisa realmente. O Elton, quando ele fala o impossível é só uma questão de companhia, eu era muito resistente a essa frase. Porque eu achava assim que algo que é impossível é só uma questão de crença. Né? Eu falava assim, se é se você acreditar que é possível, nada é impossível. Então, para mim, não era sobre uma companhia, porque eu falava, você não precisa de uma companhia para que aquilo seja possível. Esse era meu posicionamento. Mas depois eu fui entender a força que tem quando você tem uma companhia que te apoie, que te encoraje nas suas loucuras, nos seus sonhos, que fale assim, vai lá. Então, e eu vejo muito por exemplo, no meu canal do YouTube, o quanto algumas pessoas falam, Tisila, me inscrevi lá, as pessoas às vezes comentam, às vezes eu vejo que tá comentando só para poder dar comentário, para dar engajamento. Claro, já tô assistindo os vídeos. Gratidão por isso. Então, assim, eu queria entender primeiro como é que tá o movimento de cada uma de vocês. Você acabou de falar que entrou, a Daniele não entrou, então, Não, né, tem essa. eu não entrei pro novo, não. Perfeito. Como que está o seu sentimento referente a isso? Ah, deixa eu só encerrar lá do cara lá. Só porque eu vou abrindo janela e depois eu não volto. Deixa eu Ah, só fechar do cara. Aí o cara lá do grupo lá, eu peguei e comentei com ele. Ele tava falando lá do cara. E eu peguei e falei pra ele, falei assim, olha, perceba, porque da mesma forma que você tá falando que ele não veste roupa de empresário e nananã, que ele tem essas crenças, que ele é imutável, a sua crença também tá imutável, de que ele deveria. Entende? É uma coisa contrária. Então, o que eu fiz o convite ali? Falei, olha para essa sombra, olha para o que ele está trazendo. Não é porque você tem que fazer ou ser igual ele, mas é você trazer algo, é você olhar para algo, para ele e ver assim, o que ele está causando, o que ele está recebendo ou causando em mim que eu não tenho, que eu não possuo, o que ele tem que eu não tenho, o que ele está tendo que eu não tenho. Então, muitas vezes é essa liberdade, porque ele teve uma questão física, pessoal, e ele se sente assim, eu não posso mais ser quem eu era. Então, ele meio que se retrai em algumas coisas. Então eu falei pra ele, é porque o cara não tá na vida, né? E aí ele falou, é porque eu vou voltar pra minha caverna. Eu falei, às vezes é você sair da caverna. Então é um pouco sobre isso. Depois, quem quiser, lá tem o texto lá no grupo lá, bem detalhado. Roberta, enquanto eu bebo aqui meus manipulados, pouquinhos Ah, aqui. eu tava bebendo os meus agora. Eu esqueci, eu tava aqui separando. Me conta, como que tá a sua sensação, o seu sentimento referente à nova aliança? Traz aí pra gente. Priscila, eu posso só primeiro falar um pouquinho sobre o assunto que você estava falando agora, porque eu Claro. senti que já aconteceu isso comigo e eu não percebi. Eu já tinha percebido antes outras coisas, mas esse não, eu peguei agora. Eu tenho uma conhecida que fazia beach tennis junto comigo há algum tempo, já não nem não faz mais. E eu tinha meio que um ranço dela. Tipo, nossa, que menina não, chata, né? Aí você falando, eu fui perceber, porque aí tal, eu vendi umas roupas para ela de beach tênis e tal, e a gente teve contato, eu entrei no Instagram dela, ela entrou no meu. Aí, primeira coisa, aí o pessoal falou assim: é bom que ela divulga. Aí eu peguei e falei, não, eu não vendo mais. Aí tipo assim, eu já nunca fui muito assim com ela. E aí eu peguei pra dar uma nela, eu perguntei quantos seguidores você tem? Tipo assim, vamos ver se você pode realmente me divulgar. Aí ela pegou Aham. 1.500, eu falei, eu tenho quase 20 mil. Tipo assim, já pra me sentir maior, Maior. entendeu? Aham.
E aí, depois eu fui percebendo, aí a gente trocou o Instagram e tal, fui percebendo que eu tinha inveja. Você falando aí que eu tô percebendo. Na verdade, não fui perceber, não. Que era inveja. Você sabe por quê? Porque ela tem um namorado super, não que o meu marido seja bom, super bacana, que leva ela pra viajar, que faz jantares Correção. Não que o maravilhosos. seu marido seja ruim. É, não que o meu marido seja ruim. Que ele faz, só que ele faz o que eu queria, entendeu? Pra ela, o que eu queria que o meu fizesse pra mim. Perfeito. Talvez o seu marido seja ruim pra você e você não tá conseguindo assumir isso, porque não é à toa que a gente fala. A boca fala do que o coração tá cheio. Você falou assim, não que o meu marido seja bom. Então o que você tá falando? É porque meu marido é ruim. Então você Ah, foi tá. defender o seu marido sobre algo dele não ser ruim, mas você acabou afirmando que ele era ruim. Então, por que eu tô falando isso? Vamos voltar pra menina. Lindo isso. Parabéns por ter percebido, porque não é algo fácil de se perceber quando a gente tem inveja. É algo que eu falo assim, que você tem que ter um desprendimento. Eu tô falando, se você tá falando porque você foi, porque eu sei como foi pra mim, assim, você perceber. Parece que é algo tão simples, porque você percebeu, você tá aqui falando, mas é como se realmente fosse uma camada que você acessa muito diferente. Então, parabéns por você ter percebido isso. Tem a questão do namorado dela, tem a questão da comunicação dela, porque você tem 20 mil seguidores e você é muito comunicativa, você se expõe muito, você fala bem. Só que quanto ela com 1.000 seguidores, ela já tem mais talvez atenção e reconhecimento. Porque, por exemplo, esse cara, ele falou pra ela, nossa, ela pode até te divulgar. Olha quanto que ela ofende. Ué, mas eu tenho 20 mil e ela tem 1.000 e o cara falando que ela pode divulgar pra mim? Vocês conhecem a Jéssica Mendes? Daqui de Uberlândia? A Esse nome não Jéssica, é a estranho. Jéssica Mendes é uma influencer que ela fez bariátrica e aí ela emagreceu bastante, depois ela tá sempre aí em vários eventos e tal. Quando ela ainda não era tão famosa, eu tinha uma marcenaria, uma loja de móveis planejados. E ela com uma outra pessoa chamada Alessandra, que era jogadora do vôlei oficial e tal, tal, tal. E eu não conhecia nenhuma das duas, né? E eu, minha vida lá naquela época era. E aí eu conversando com elas querendo ganhar os móveis e divulgar. E nananana. Só que eu não conhecia nenhuma das duas. E aí eu também não tinha esse. Eu tava começando a entender sobre rede social. Era uma época, isso já faz mais de 10 anos. Então é uma época que rede social, assim, eu não entendia o que era um influencer, a importância de um influencer, eu não tinha sobre isso. E aí, só que a Alessandra, ela se comunicava muito bem. E o jeito dela, e ela falou que ela era do praia, nananã. Eu vi ali, e a outra quem era? Que é uma blogueirinha. Então eu vi que na Alessandra, uma capacidade dela divulgar a minha empresa muito maior, muito melhor do que a Jéssica. E aí, o que aconteceu? eu, eu comentei isso, eu soltei isso na hora. Eu peguei e falei assim, eu acredito que faz mais sentido divulgar com o da Alessandra, né? Porque pelo perfil dela e tal, tal, tal. A Jéssica se sentiu totalmente ofendida. E na época eu dei de ombro, né? Eu falei, problema dela. Hoje eu entendo que tinha também o PPP da Jéssica, porque na hora ela queria ser vista e ela veio uma pessoa falar pra ela que, oi, você não é ninguém, porque ela falou assim, nossa, olha os nossos, e não era pela quantidade de seguidores, era ela pelo resultado, porque ela era mais blogueira, ela influenciava mais do que a outra. Só que a outra era ser, e a Jéssica não era ainda, ela tava tentando ser, entendeu? Por mais que ela já fosse blogueira, eu falo ser de reconhecer a sua potência. Então, eu trouxe para a Jéssica exatamente o que ela precisava naquela época, e ao mesmo tempo, então essa desqualificação foi meio de propósito ali. Por que eu tô falando disso? Porque é a mesma coisa, ela tinha mais seguidores que a Alessandra, entende? Mas era como se ela falasse assim, mas como assim? Você tá falando que a Alessandra vai divulgar mais que eu? Tipo, era uma invalidação. Então é a mesma coisa de uma menina que tem 1.000, as pessoas estão vendo mais habilidade nela de divulgação de capacidade do que em você. Então também pode gerar um ranço, porque ela é uma coisa que talvez você gostaria de ser.
E você é muito expansiva, você é muito comunicadora. Na verdade, eu acho, né? Porque a gente não sabe quando a gente está falando da gente mesmo, é complicado, né? Porque a gente tenta se defender e se proteger, né? Mas aí a gente conversando agora, eu acho que é porque ela é jovem, é muito mais jovem, é bonita, é, tem esse namorado que leva para viajar coisas que sim, que eu amo, sou apaixonada, que eu sempre fiz isso, e agora casada, trabalhando, a gente não pode fazer porque só pensa em né, aumentar patrimônio, melhorar, não sei o quê. E ele leva para viajar, ele é provedor, ele ele leva para jantar em lugares maravilhosos, sabe? E assim, ele é provedor. Ele é provedor. Ok, E aqui em casa é como? Nós dois somos provedores juntos, meio a perfeito. meio. E eu sou a narcisista e ele é Mais vítima, vítima. Onde tem o entendeu? narcisista, tem a vítima. E aí, igual por isso que eu falei, logo quando você estava falando, né? Ah, pode ir pra porrada, pode não sei o que. Eu falei, narcisista é igual eu. Falei, tá tudo certo. Narcisista, por isso Vítima. que Então eu tenho na que hora eu já levar tinha. porrada, porque senão não tem vergonha, não. Ele faz tudo igual. Dani, o que que você Aqui em ia casa, falar? aqui em casa é o contrário. Você é vítima, Dani? Eu sou vítima. Tem hora que eu sou narcisista, mas com outras pessoas, mas dentro de casa eu sou vítima. Ontem a Tisela falou com todas as letras pro meu marido. Ela é vítima, ela faz drama, olha isso aí, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, que ontem eu fiz uma dinâmica ali entre o casal. É, Roberta, então, A que gente bom, olha isso, porque não é só sobre a juventude dela, sabe? Quanto tá ali, mas é quanto você tem julgamento, não é sobre ela ser jovem, é quanto você se julga estar velha para fazer algo, entendeu? Para Aham. talvez. São os pontos de vista que a gente tem. Talvez você tenha um ponto de vista que, quem é blogueiro, por exemplo, é mais fácil se for novo, é mais fácil se tiver o cabelo lá dourado, é mais fácil se não sei o quê. Então, quando você vê uma pessoa, é como se você falasse assim, tá vendo? É mais fácil pra ela. Tudo é mais fácil, porque ela é mais jovem, ela não, não, não. Então, o cara tem, ela não precisa trabalhar e ralar igual eu, porque eu tenho um cara aqui que mantém isso. Agora eu vou te fazer um convite, olhar pra sua relação, tá? Porque são dois momentos aqui nesse encontro que você trouxe respeito de relação, onde você elogiou demais o namorado dela, né? Do quanto que é como se fosse assim, é tudo que eu gostaria do cara de provedor, etc. E teve a questão de você querer defender seu marido de que ele não era ruim e acabar falando como se ele fosse ruim. Então, eu quero que você olhe para isso. Não é porque o seu marido é ruim. Não é isso. Não é que seu marido é ruim para você. Você tem aquilo que exatamente você precisa, entendeu? O vítima para você poder manter o seu narcisista e tal, tal, tal. Enquanto você continuar fazendo por ele, ele vai continuar sendo um banana, um pamonha e não vai conseguir fazer. Entende? Porque você faz por ele, você castra o seu marido. É você que está castrando esse homem provedor, ok? Mas olha para essa relação porque às vezes você está magoada, ferida com ele, com a forma dele falar com você, a forma dele conduzir com você e ao mesmo tempo dele agir, dele tal, tal, tal. Então às vezes você está magoada, vendo ele como um cara fraco, ruim, em que sentido? Não de maldade, mas ruim de banana, talvez. E você, enquanto você não olhar para o seu marido e ver, olha para ele e começa a se perguntar: o que tem de bom nele? Se não fosse eu, se não eu fosse narcisista, o que tem de bom nele? Para você começar a ver o seu marido com outros olhos, para você ver a capacidade e habilidade dele de conseguir as coisas, porque enquanto você olhar ele com olhar de dó, com olhar de ele não é tão bom igual o outro lá, entende? O que que acontece? Você não vai ver capacidade nele, você não vai delegar, você não vai deixar ele ser o homem que ele pode ser. Então você indiretamente invalida seu marido. Então, olha para isso, porque como foram dois momentos específicos, tem coisa aí na relação, ok? Então, qual que é a sua tarefinha? Olhar para ele e fazer essa pergunta: o que tem de bom no meu marido? Ah, é porque ele é carinhoso, é não sei o que, sei lá. Ok, o que mais ele tem? O que eu não estou percebendo nele? Que se eu perceber agora, eu mudo toda a minha relação. Aonde eu não estou acreditando nele, aonde eu não estou confiando nele, aonde eu não estou vendo potência nele, que se eu ver, muda também como eu sou. E aí, depois de você perceber isso, talvez ter uma conversa de alinhamento com ele. Vou chamar de conversa divergente, não vou chamar de conversa difícil.
Conversa divergente. O que é a conversa divergente? Tem um documento lá da estrutura da conversa. Se você não tiver, você me avisa que eu mando para vocês lá no grupo. Na conversa divergente, você vai falar como você se sente. Falar assim, meu bem, deixa eu te falar. Todas as vezes que eu te peço para trocar uma lâmpada e você não troca, eu me sinto sua mãe. Eu sinto como se você fosse fraco. Eu sei que você não é, eu sei que você é capaz, só que é como eu tô te vendo. Então, só que aí você espera que o outro mude. A gente acha que com a conversa eu vou falar pra ele e ele que tem que mudar. Não. Quem tem que mudar é você. Porque quando a gente traz uma conversa difícil, a gente acha, é tipo assim, olha, então a partir de hoje eu não vou trocar mais a lâmpada. Tá bom pra você? Tá bom, tudo bem. Aí a gente acha, tá resolvido. Aí depois a gente fica com raiva. Ah lá, não adianta, tá 3 dias lá queimado, vou ter que trocar. Não, o outro não mudou. Quem tá escolhendo mudar é você. Só que o outro, ele só vai mudar se você mudar. Mais importante do que pôr um limite é manter postura. Mais importante do que pôr limite é manter postura. Então, o que é a postura? Tá ali com a lâmpada, você tem que ensinar ele a ter testosterona de volta. Porque você castrou a testosterona dele. Você tem que ensinar ele a ser esse homem provedor. Esse homem que cuida das coisas. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Tá, a lâmpada eu vou trocar, amor, tá lá. Aí, o que você vira? Eu já falei pra ele, Sila, eu tô irritada. E aí a lâmpada, você não vai trocar, não? Ah, mais tarde eu vou. Aham. Mais tarde quando? Daqui amanhã? Nananã. Tá. Aí passa mais não sei quanto tempo. A lâmpada, você até agora não trocou. Você quer que eu troque? É isso mesmo? Você não vai trocar? Vai ter que ser eu? Não, não, não. Quando você vê, você tá com a escada lá. Ele, calma, eu já ia. Calma, bosta. Você já falou, já pedi, já cobrei, já estressei. Agora não adianta. Você não tá mudando. Entende? Você não tá mudando dessa forma. Nem fazendo, e mesmo que você não faça cobrando dele. É olhar pra ele e falar assim: ok, a lâmpada está queimada, eu já te avisei que eu não vou trocar, porque eu entendo que esse é um papel mais masculino. E eu quero me sentir protegida. Eu quero sentir que você resolve as coisas, que você é resolutivo, e eu sei que você é capaz. Então eu quero saber qual. Tá, você não vai trocar agora? Quando você pode? Então vamos combinar o seguinte. Então, se chegar no dia tal e não trocar, eu vou chamar o marido de aluguel, ele vai trocar uma lâmpada. Ah, mas você sabe, você é bobeira aí, você tá querendo gastar, porque você sabe, eu estou te falando que eu não vou trocar mais. Então eu vou chamar o marido de aluguel, que eu sei que eu posso trocar, mas eu não escolho mais trocar. Então eu vou chamar o marido de aluguel e você que vai pagar. E aí eu vou só te ligar, te passando o Pix dele pra você resolver. E é isso. Ah, tá aqui ó, o marido de aluguel, que é o Pix dele é tanto. Ah, mas que marido, você ligou? Falei que pra você que eu ia ligar mais tarde. Não, nosso combinado era até meio-dia. Então, eu tá aqui, o Pix tá com ele, eu vou te passar aqui o telefone pra ele, você resolve com ele. Eu não tenho real, mesmo que eu tenha. Entendeu? O nosso combinado foi esse. Toma aqui o telefone, tá aqui, resolve com ele. Não, porque você quer pagar aí com ela. Fala, não tenho, moço, não tenho. Então, aí você vai fazer o quê? Você vai fingir que é retardada. Tem Como que que é ser. isso? Fingir demência. O que que é demência? Ah, não, mas trocar a lâmpada, como que é? Sabe, você vai fingir retardada. Ele vai falar assim, ai meu Deus, você não vem com essa pra mim, você já trocou 1000 vezes lâmpada. Não, mas tem que desenroscar, como aquele lustre ali, como que sai? Aí se quebrar, que não sei o quê, você vai fingir de boba. Fingir, pensa, você vai encarnar aquela menina do beach tênis. Porque ela tá ali, mas trocar a lâmpada, mas e a escada, minha unha? Você vai falar assim, nossa, eu acabei de fazer minha unha, não posso. Ah, mas você fez um em gel. Não, mas não tem problema, realmente, hoje eu tenho medo de descascar ela. Nem descasca. Mas você vai falar assim, você vai, entendeu? Fazer, porque ele, e aí quando ele fizer, elogiar. Não tem que ser como você quer, mas quando ele fizer, tem que ser, você só tem que pensar assim, qual que é o resultado final? A lâmpada trocada, ponto. Até que horas? Até tal hora, ponto. Então pronto. Então você não tem que pensar, quando você vê ele trocando, você vai falar assim, não, não é possível que ele pegou esse banco, a cadeira, a escada ali do lado, vou lá pegar a escada pra ele. Não vai, você não vai. Porque é de propósito também, inconsciente. Ele fazer como se ele não desse conta, porque nem ele sabe que ele dá conta. Entendeu? Então ele precisa saber que ele dá conta. Então você vai lá, você vai ficar vendo, você sai de perto, vai lá, quando depois você terminar, você me avisa.
Porque ele tá querendo, é um PPP dele também. Ele tá querendo ver que você acredita nele, que você confia nele. Só que o inconsciente daí ele fala o quê? Ela não confia em mim, ela me acha um banana, ela me acha um incompetente. Então ele vai fazer coisas que você vai falar, não, ele deve estar de brincadeira comigo. Não é possível que ele tá enfiando esse negócio no vermelho sendo no azul. Mas aí você vai É segurar. exatamente o que ele faz e o que eu faço. Esses dias o filho dele veio dormir aqui, aí eu desci umas cobertas, umas coisas. Ficou uma semana em cima, eu falando para ele, tem que pôr lá em cima do guarda-roupa, eu não alcanço. Mesmo se eu subir no banco, eu não alcanço. Porque eu sou mais baixinha, ele é alto. Ficou uma semana em cima da mesa na sala. E eu falando para ele. Aí sabe o que que eu fiz? Eu subi em cima de um negócio mais alto que o outro fui lá e pus, guardei. Esse é o problema. É porque enquanto você estiver fazendo, ele nunca vai fazer. Você que tem que manter postura, não é ele. Só que aí você vai com alternativas. É virar, não é ficar reclamando, não é ficar não sei o quê, é prazo. Lembra de prazo. Você vai chegar pra ele e falar assim: deixa eu te falar. Eu ontem te pedi pra você guardar aqui a coberta, você não guardou. Quando você vai guardar a coberta? Até que dia? Ah, até amanhã. Tá. E o que, que vai acontecer caso você não guarde a coberta? Vamos fazer algum combinado? Porque eu não quero ver, pra mim me incomoda ver a coberta aqui. Eu não vou subir pra guardar, porque ela é alta e eu entendo que você é forte, é difícil, e eu não vou fazer isso. Eu entendo que é papel seu. Então, vamos combinar aqui. Se você não pegar essa coberta e não jogar, não guardar ela, eu quero tirar ela daqui. Eu posso pegar ela e colocar lá na garagem em cima do carro? Seu carro? Pode? Podemos fazer assim? Ai, que exagero, que não sei o quê. Eu tô te falando que a coberta em cima aqui pra mim me incomoda. Ou eu posso jogar ela no lixo? O que a gente vai fazer? Joga no lixo. O que você combinar é o que você vai fazer. Você vai fazer o que funciona pra você. Gisela, mas a coberta é muito boa, não quero jogar no lixo. Tá tudo bem. Então não joga. Você vai fazer conforme que é leve pra você. E o que você prefere? A coberta lá na garagem, sujando. Ah, mas porque depois eu vou lavar. Não, e aí você fala ainda com ele. Então, se ficar lá na garagem, você ainda vai lavar antes de guardar. Ou quando tiver, você vai fazer isso. Ou vai ter empoeirado. O que a gente vai combinar aqui? E aí ele vai fazer, ele vai cair da cadeira, ele vai não sei o quê, ele vai fazer um monte de coisa, ele vai testar você, ele não vai fazer naquele prazo, mas é você que mudou, não é ele. Então é você que precisa ter postura, é você que vai pegar e falar aquilo que vai fazer. Então tá, então para não empoeirar, não vou pôr em cima do carro, vou pôr dentro do carro lá no seu banco, que aí você vai ver. E aí você vai abrir o carro e pô. Aí ele vai tirar e pôr naquela coisa, você fala assim, olha, eu falei pra você, você coloquei dentro do carro, pra você não foi suficiente. O que mais agora eu preciso fazer? Eu não quero as cobertas aqui. E eu sei que você dá conta. E aí, junto com isso, começar a mostrar pra ele, porque você vai, sabe aquele filme Como Treinar Seu Dragão? Você vai ter, você é desenho animado? É porque você não tem Eu criança, né? nunca vi, não. É É, desenho eu tenho filho animado, né, adulto. filme? É porque é desenho animado. Aí o que você vai fazer? Mas você tem um desenho que é Como Treinar Seu Dragão. Você vai fazer isso na sua casa. Como treinar meu marido. Você vai treinar ele a dar conta. Então, ao invés de olhar pra ele como julgamento, como um cara ruim, como um cara pamonha, um cara coisa, você vai olhar pra ele e vai falar: como que eu posso treiná-lo aqui? E aí, o que você vai fazer? Elogiar antes, incentivar antes e elogiar depois. Lembra disso. O que é incentivar antes? Amor, eu sei que você dá conta. Eu sei que você quer só. Que talvez você tenha dificuldade, mas eu sei que você vai dar conta. Talvez não vai ser como eu, talvez não vai ser tão rápido como eu, mas eu sei que você vai dar conta. E pra mim, eu vou ficar muito feliz se você fizer. Porque eu vou me sentir. São nas pequenas ações, amor. Você tem que conversar com ele e combinar isso com ele. Entendeu? Então vamos fazer isso. Eu quero ser mais leve. Eu quero parar de ser essa mulher que só reclama, que só briga por nós, por mim. Eu entendo que isso vai fazer bom pro nosso relacionamento. Então eu vou deixar de fazer algumas coisas. Ah, o que é coisa de homem? Então, coisas de casa de mulher? Ok, eu entendo que uma mulher, ela põe flores, ela cuida, põe uma mesa mais posta, ela trabalha com essas questões. Eu não tenho hoje condição disso, porque a minha mente tá só nos problemas. Então, para eu me tornar essa mulher, eu preciso diminuir meus problemas. E eu preciso me sentir protegida. Então, quando eu vejo você, sei lá, trocando uma lâmpada, quando eu troco uma lâmpada, eu me sinto o quê? Humilhada. Eu me sinto desprotegida. Eu me sinto o macho da casa.
Isso não me faz bem, eu não quero me sentir mais assim. Então, pra você, e eu sei que você dá conta, talvez você nem saiba de algumas coisas que você dá conta, porque você não, porque eu comecei sempre a fazer por você. Então, vamos combinar que todas as vezes também que eu estiver fazendo por você, é você virar e falar assim: "Não, pra mim, deixa que eu faço", você me colocar no limite. Você pode pedir contribuição dele, mas não esperar contribuição dele. Entende? Porque senão você não muda falando assim, mas você que tinha que ter me barrado. Não, é você que tá mudando, não ele. Então é você chegar pra ele e falar. Você pode pedir ajuda, então você me fala. Ah, mas você que não deixa. Então vamos combinar? Quando eu não estiver deixando você me avisar, olha, você não tá deixando eu ser o homem aqui. Que aí eu também vou pro meu espaço, que aí eu vou me recolher, porque eu também tô me desenvolvendo nisso. Vamos nós dois nos desenvolvermos nisso? Então conversa com ele e aí você mostra. São pequenas atitudes. Eu não tô pedindo pra você tal, tal, tal. Só que você vai treinando ele. Quando eu fiz isso com um antigo namorado meu, eu fui comprar. Eu lembro direitinho que a primeira experiência minha foi numa agência de viagens. Todas as vezes, quando a gente ia viajar, eu chegava, sentava, resolvia e tal, só chegava para levar, são 10 parcelas, 12 parcelas de tanto. O que a gente ia fazer, como ia fazer, tudo, era eu que resolvia. E aí a gente foi e falei, não, ele que vai resolver. Tá, beleza. Eu sentei, a mulher olhou, tudo bem, tal, 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 e eu fiquei calada. Tudo bem. Foi a mulher dizer a burra, sabe? Eu me fingi de burra, não sei nada, não sei nada. Sabe, você faz de retardada. E aí, eu tenho uma expressão que assim, eu tô tentando faz de alface, né? O pessoal falou, você finge demência. Essa é a expressão que eu uso, você finge demência. O que é fingir demência? É fingir assim, não sei, o que você acha? Não sei, amor, e você? Porque na frente do outro ele vai se sentir obrigado a responder. Então ali você vai treinando ele. Então quando eu saí, eu fui na agência, e aí assim, e eu queria morrer. Vinha um negócio assim, que eu falei assim: meu Deus do céu, cala a boca, pode deixar que eu resolvo. A minha vontade era de fazer isso. Porque eu Eu em sou assim. em 10 minutos, eu já sabia pra onde a gente ia, qual era o valor do pacote, o que que era, que dia que era, que dia que não era. Eu já sabia tudo. Ele, oi, tudo bem? Isso já me dava agonia. Só de oi, tudo bem. Fala logo o que você quer, né? Beleza. Não é questão de não ser educado. Mas eu falava, oi, tudo bem? Você tem isso? Não, oi, tudo bem? Tudo. Ah, você tem pacote? Aí dava, essa hora eu já queria pegar um negócio e tacar na cabeça dele. Lógico que tem pacote, a gente tá numa agência, você quer pensar o quê? Mas não. Eu ali me contorcendo na cadeira, me contorcendo, mas me segurando. Vamos lá. E eu fazendo aquela cara de paisagem. No final, o que eu levaria 30 minutos, a gente ficou em 3 horas lá, 2, 3 horas lá. Mas ele fez. Ele fez no tempo dele, do jeito dele, perguntando um monte de coisinha que não precisava, mas ele fez. Isso empodera ele, a ele entender que ele é capaz. Quando saiu, eu comentei: Ah, eu vi que você perguntou lá da água, mas você não acha que seria melhor fazer isso, isso, isso? Entende? Alinhamento. Ele acho que fica melhor. Então tá, então quando a gente for fechar, eu só não deixei ele pagar na hora. Falei, não, então vamos analisar, vamos conversar e a gente vê. Aí eu fui pontuando, e aí ele acha aquele que decidiu tudo. Você empodera Ah, ele. E aí você. Então é a mesma coisa. Quando ele trocar a bendita lâmpada, você vai mostrar pra ele primeiro: olha, eu sei que às vezes eu quero fazer as coisas do meu jeito, mas faz do seu jeito. Você vai fazer diferente de mim, mas eu sei que você vai conseguir fazer. Entendeu? Você é homem, você é adulto, você é forte, você vai dar conta. Se eu consigo e eu sou mais fraca fisicamente, você vai conseguir. Então, assim, eu acredito em você. E você pode brincar. A gente tá falando de casal. Ó, se você fizer isso até nesse horário, mais tarde eu dou uma lambidinha. Um exemplo. É brincar, é desenvolver ele, porque ele não sabe que ele é capaz. Ele não aprendeu a ser capaz. Se você for olhar a mãe dele, sempre fazendo por ele, um monte de coisa, então ele assim, ele não sabe que ele é capaz. Treine ele, para ele entender que ele é capaz. Então você recompensa depois. E não precisa ser só, você pode recompensar com carinho, com um jantar especial, com um elogio. Amor, não tô acreditando. Nossa, eu vou te falar, eu tô muito feliz que você conseguiu, você fez. Não é conseguiu fazer, porque talvez diminui. Nossa, eu tô muito feliz. Olha aqui, tá acendendo aqui, ó, tô agora, eu podia até me maquiar. Nossa, eu amei. Amor, obrigada. Nossa, eu tô muito feliz. Sabe, elogiar. E ao mesmo tempo, você vai pegar
com algumas coisas, você pode falar, nossa, eu vi, fiz hoje, até me vesti especial, nossa, eu fiquei tão feliz que você foi lá, que você fez, tal, tal, tal. Não foi do jeito que você queria. Você ainda achou pouco. Você ainda achou que ele fez pela metade, que ele deveria ter feito mais. Mas reconheça o pouco que ele está fazendo. Porque você tem que pensar que ele está em treinamento, ok? Então, olhe para o seu marido. Assim, hã? Pode falar. É, ele faz tudo isso aí que você está falando. Você vê quanto tempo que a Copa acabou. Nós estamos com as bandeirinhas lá, as bolas, até hoje. Quando o Brasil perdeu, eu falei para ele: já tira os negócios aí da Copa, porque não tem nada a ver, a gente faz vídeos, né? E então já tira pra gente, porque é alto, né? Tem que subir na escada. Até hoje. Todo dia Então, eu falo, tá aí, feio esse vídeo, tira mas pra aí gente. quando você fala todos os dias, o que que acontece? Você está reforçando o padrão dele todos os dias. Porque ele tem um padrão de ser cobrado. A mãe dele provavelmente fala: "Ah, você não faz, você não vai lá, você não sei o quê, você não, 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 não." Então você está mantendo o padrão. O padrão dele de ser invalidado todos os dias. É como, eu vou te falar em outras palavras, é como se você tivesse em energia. É como se você estivesse falando para ele todos os dias: "Você é um incompetente, olha lá, as bandeiras estão lá até hoje." No dia seguinte você fala: "Você é um burro, incompetente, olha aí, que você não fez até hoje." Então, brigar com ele é falar para ele que ele é incompetente, você está reforçando o padrão dele. E você não está tendo aquilo que você quer. Então, é conversar com ele e falar: "Para mim está desgastante ter que falar com você todos os dias. Como que a gente pode funcionar?" Vou pegar uma ideia aqui da Daniele. A Daniele tem um caderno com o marido dela, que às vezes eles colocam, escrevem algumas coisas. Tem um caderno, fala assim: "Então vamos combinar? Eu tive uma ideia. Vamos colocar um caderno, e aí eu vou colocar lá o que eu gostaria que você fizesse aqui em casa. Isso, isso, isso." E aí, todas as vezes todos os dias você vai olhar, e todos os dias pelo menos uma coisa você tem que fazer. E aquilo que você fizer, vai ter uma caneta marca-texto. Você vai destacar. Porque eu quero que isso. E aí você vai marcar que fez. Porque isso mostra pra ele também que ele tá conseguindo. Ele tá Entende? fazendo. Ele tá Porque ele não fazendo. faz nenhum dos combinados. A gente combinou assim, ó. Olha, tá difícil para todo mundo, então quando chegar, você comer, lava seu prato, seu garfo, já tá ótimo para mim. O resto das coisas tudo eu lavo. Mas se cada um lavar o seu, porque nós somos 4 pessoas aqui, é muito pesado só para mim. Combinando. Ó, os meninos fazem, a Jajá, a minha nora e meu filho faz. Ele põe o prato dele lá, ele vê a pia limpinha, não tem mais, todo mundo lavou suas louças, ele deixa. Ele tira a meia, ele põe no meio da sala. Aí eu falo para ele assim: tirou a roupa, eu vou lavar a roupa preta, põe lá na máquina que já tá batendo, senão amanhã você vai, né? Senão eu vou ter que lavar só a sua. Quando eu vou olhar no outro dia, a roupa dele tá dentro do cesto. Tipo assim, Perfeito. eu acho que Aí ele vamos faz pra lá. me provocar. Eu sei. Ele faz não é nem para provocar. Ele faz porque ele precisa de alguém cobrando ele. Porque ele precisa se invalidar constantemente. Porque ele se invalida, ok? Então, se ele é uma pessoa que ele se sente incompetente, fraco, não sei o quê, na rua você vai ver, independendo do trabalho, dependendo de qualquer coisa, ele faz tudo. Mas ele precisa, dentro de casa, ter isso. Então, o que que acontece? O problema não é ele, o problema é você. Ele deixou o prato sujo lá, quem lavou? Eu, Ok. Quem que lava a roupa? eu, Ok. Então o problema não é ele, o problema é que você não mantém eu postura. faço, né? Você faz. Então ele coloca, ele vai colocar de novo. Quando você muda um padrão, quem mudou foi você. Só que é você que tem que manter a postura. É você lavar? Não. Então aí você vai fazer uma plaquinha falando assim, ó, como é que ele chama? Igor, Ok. Você vai escrever prato do Igor. Você vai cortar, põe um esparadrapo e pôr lá e deixar lá do lado da pia. E vou você ter que não vai fazer lavar. isso. E vai dar fungo. E vai dar não sei o que. Juntou o segundo, você vai pegar o segundo e colocar embaixo e vai deixar lá. Vou Tissila, tá fazer dando isso. mosca, tá dando Tem mosquito, tá dando não problema. sei o que. Não tem problema. Você falou que não ia lavar o prato dele. Então que ele lave 10. Até ele aprender que se ele lavar um cada vez que ele consumir, vai ficar melhor para ele. Entende? E não é você se desgastar, porque eu quero você leve. Eu quero você fazendo o caminho de volta, uma pluma. Entendeu? E feliz, e pondo florzinha e não sei o quê. E você vai pegar a mala, a meia, e você vai combinar de novo com ele. Fala assim, então essa conversa toda que a gente tá tendo, você vai ter que de novo ter com ele.
todo um alinhamento. Então você vai chegar para ele e falar assim: olha, então vamos definir algumas coisas. Por exemplo, da bandeirinha, até hoje você não fez, da roupa você continua e tal, tal, tal. Então vamos combinar o seguinte: a partir de hoje, só que eu sempre faço, então eu percebi que eu que não mantenho a minha decisão. Então, o que, que eu vou fazer a partir de agora? Eu não vou fazer. Então, com relação às bandeirinhas, por exemplo, eu vou tacar fogo. Se você não colocar tal dia, eu vou acender o fogo. Se queimar o teto, se queimar não sei o quê, ver qual que vai ser a alternativa. Entendeu? Então eu vou trancar você do lado de fora até, vou mudar a fechadura, vou trancar ali até a bandeirinha tá fora. Porque eu não vou mais gravar vídeo com essa bandeirinha aqui. Eu não vou. E você pode, entendeu? Então você falar assim, eu não vou fazer isso. O que mais? Já estamos em agosto. Então você vai falar assim, qual a sua dificuldade de fazer? Mostra para ele sem cobrança, mas mais assim, qual que é a sua dificuldade de fazer? É tempo? Se é tempo, Ele fala então pra mim que não tem tempo. Tudo. Ai, lava seu prato. Ai, por que você não lavou seu prato? Ai, eu não tenho tempo. Aí agora ele fala assim: ai, queria também fazer, porque eu tô fazendo exercício. Parece que ele quer disputar comigo, sabe? Aí ele falou: eu também queria que, igual eu falei lá, que aí você, né, você falou que eu também fiquei pensativa sobre. Ah, será que não é você que acha que ele não quer que você vá e é da sua cabeça tudo? Mas aí ele fica assim, ai, jogando indireta, sabe? Também queria não é, fazer exercício. Eu também queria não, ter tempo. deixa eu te falar, não é porque ele tá competindo com você, é porque ele quer se manter vítima. Porque Ah, eu não consigo, é o papel, ele é a vítima. Então ele precisa não conseguir. Porque eu não consigo fazer academia. Olha aí, você faz, eu não faço. Então ele tá no papel de quê? De, ó, coitado. Nossa, coitada, a mulher dele vai lá, faz academia, faz botox, faz um monte de coisa, gasta dinheiro. E ele, coitado, não gasta R$ 1 com uma cueca dele. Entendeu? Ele não compra um chocolate porque é o papel dele. Ele não vai gastar. Você pode dar 1 milhão para ele, que ele vai continuar. Ele vai arrumar um trabalho a mais, ele vai arrumar alguma coisa para ele falar: não tenho tempo, eu trabalho feito condenado, porque eu sou sofrido, porque eu sou isso. Entendeu? Porque é o papel dele. É o perfil dele. Então ele vai continuar fazendo isso. Então você vai falar assim: tá, vamos. O que você acha então de acordar amanhã 10 minutos mais cedo para poder tirar isso? eu Porque falei para ele, eu falei para ele assim, mas você faz seu tempo. Acorda uma horinha mais cedo e vamos para academia. Ou então, depois que sair do trabalho, dá para ir para academia. Então, só que você não vai ficar ensinando ele nisso. Porque isso pra ele é como se você estivesse dando ordens ou ensinando ele. Ah, Entendeu? Então o que você vai falar? Falar assim: olha, eu acredito que a gente é que faz o próprio tempo. Então, se você escolher agir diferente, você vai conseguir. Se você conseguir ajustar, você vai conseguir. Agora, se você não quiser, não tem o que eu posso fazer pra você. Você pode até dar uma sugestão, mas sem falar assim: faz isso, porque você tá de novo no imperativo. Faça isso, faça aquilo, não faça isso. Acorda mais cedo. Você tá dando ordens pra ele. Procura, tipo, dar sugestão. Fala assim: e assim, você fala. Porque a pessoa também que é vítima, ela usa, eu falei disso ontem com a Daniele. Ela usa a seguinte fala: sim, mas. Sim, mas. O que ela fala? Só que com outras palavras. Ela concorda, mas ela justifica. Quem é vítima fica muito na justificativa. Ah, por que você não acorda mais cedo? Eu poderia, só que aí, se eu fizer isso, eu vou ficar cansada à noite, não sei o quê. Ou seja, ela concordou, mas depois ela falou mas e discordou. Então, o que vale é o que ela fala depois do mas. Então, quando ela fala assim, mas você poderia fazer isso. Mas o que custa? Não, eu sei que eu poderia, eu sei que é fácil, mas se eu fizer isso, também eu vou estar perdendo tempo para fazer isso. Eu vou não sei o quê. Ele tá sempre justificando. Ele fica muito nessa justificativa. Então não adianta você ficar falando e rebatendo, porque é uma pessoa que não quer, entende? E você fala assim, olha, eu só sei que é uma delícia fazer academia. E eu penso que seria bom pra você. Eu penso que se você acordasse de manhã, talvez você conseguiria, mas fica a seu critério. Se você quiser preferir continuar não fazendo academia e tal, você vai continuar. É uma escolha sua. Deixa ele escolher. Para de ficar mandando ele. Para de eu não sei o não, quê. tipo assim, eu não me importo, Priscila, dele não ir, dele não quiser fazer, até porque ele é jovem, ele tem 30 anos. Foi o que eu falei pra ele, eu tenho 44. Eu falei pra ele assim, ó, porque se eu não fizer e eu não me cuidar agora, daqui 10 anos, você tem que me tirar da cama.
porque eu já tô custando levantar, tô cheio de dor, então eu preciso fazer, eu necessito. Só que aí, como ele no papel de vítima, ele fica fazendo essas coisas, sabe? Tipo E assim, ele, igual ontem. Ontem ó, igual eu te falei, o negócio de ir pra loja, que ele fica de cara feia. Ontem à noite, ele falou pra mim assim: amanhã você vem cedo? Eu falei, ai, eu tenho beach tênis, depois eu ia pra casa, porque eu preciso estudar. Porque o curso que eu faço em casa é tudo sobre a empresa, sabe? E aí ele pegou e falou: é porque eu preciso comprar um monte de coisa, porque eu faço compra. Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou pro beach tênis e aí já vem direto. E aí e aí eu vou comprar as coisas. E aí fui pro beach tênis, deixei ele em casa, eu não sei, acho que eu até comentei com vocês, ele chegou atrasado, eu cheguei ainda primeiro que ele, e aí ele de cara feia, cara feia, cara feia, cara feia, ele muda, sei lá, ele muda totalmente. É assim, dá uma pausa. Daniele, você tá ouvindo a Roberta? será que ela tá ouvindo? Ela tá fechada. É porque às vezes ela tá fazendo alguma outra coisa. Tô ouvindo, Você tá vendo do tô atraso? ouvindo, Você viu que o vítima fica tô, atrasando? Então tá bom, você viu uma ressonância aí, né? tô. É a mesma coisa. In- Porque o vítima tem muito disso. Ele não vai no horário, Inclusive, porque, inclusive, entendeu? Ele fica. Fala. inclusive da questão dela acordar, né? Ontem eu falei, né? Ela me ajudou. E ontem, Entendeu? É horrível, Daniela, é horrível. E aí, o que que acontece? Aí ele já chega com cara feia, porque ele tinha trabalhado a noite inteira. Assim, por quê? O que que ele gosta de fazer? Ele não gosta de acordar cedo. Eu já percebi isso nele. Ele patina o dia inteiro quando dá para patinar, mas trabalha a noite inteira se necessário. Porque aí no outro dia ele fala para mim assim: olha, você tem que trabalhar porque eu trabalhei a noite inteira. Tipo Tá assim, vendo ele que. fala Tá vendo direto. que mas é um discurso para ele se manter na vítima. É igual a Ah, Daniele, que ela encontrou uma pessoa perfeita para falar que ela tinha que estudar até 3 horas da madrugada. E aí mantém o papel. Nossa, porque eu tô cansada, porque eu estudei ontem até a noite. É o único horário que eu aham. posso. Entende? É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa, só que cada um com o seu papel. É a mesma energia, é o mesmo momento. Vocês não estão no mesmo grupo à toa. Entende? É por ressonância. Entendeu? E aí E eu a Dani, eu falo ainda uma coisa com você, Dani. Vocês podem acreditar ou não, mas a Dani mexendo, movimentando e fazendo diferente, o marido da Roberta vai fazer diferente. Ele vai começar por ressonância, porque vocês estão na Ô, mesma Dani, você frequência. começa rápido, então. Então, então assim, ela vai contribuir de uma eu forma. já comecei. Você começa rápido, pelo amor de Deus. Parabéns. Porque funciona o seguinte: Já ó, comecei. dentro de Access Consciousness, a gente tem uma fala que é assim, que quando uma pessoa acessa uma consciência, ela liberta 350 mil outras pessoas daquela mesma consciência. Então, a Daniele que está se propondo mudar e está no mesmo grupo que você mudando também, Roberta, vai contribuir para o marido dela, assim como ela vai contribuir energeticamente para o seu marido, tá? Então, assim, por isso que eu falo, vocês têm tudo para alavancar e para quem estiver vendo online também. Então, o que É, que eu quero dizer? Ótimo, foda-se, Sila, não me preocupe se ele vai pra academia ou não. Só que o discurso dele tá te incomodando? tá, Não, não me incomoda. exatamente. Agora, se incomoda é você falar pra ele, falar assim, olha, vamos combinar o seguinte, todas as vezes que você fica, porque eu não tenho como, porque eu trabalhei até a noite, eu assim, porque eu não consegui ir pra academia, eu não consigo. Todas as vezes que você fala isso, é como pra mim, eu sinto como se você estivesse me atacando, achando ruim o que eu faço, sendo que eu entendo que a vida é sua, que você é capaz de fazer suas próprias escolhas. Se a escolha de você trabalhar à noite te alimenta, te satisfaz, ou porque você acha que tem, eu vejo diferente. Eu vejo que se você chegar mais cedo vai ser diferente, eu vejo que se você quiser você consegue ir pra academia, mas se essa é a escolha que você faz, tá tudo bem. Só que pra mim me incomoda você ficar reclamando da mesma coisa. Então vamos combinar? Toda vez que você falar isso pra mim, eu vou sair de perto, eu vou falar tique-tique, sei lá, você inventa uma palavra código lá e eu vou sair de perto. E aí, quando ele falar assim, porque da academia, peraí, tique-tique, e aí você vai entrar no banheiro, tranca a porta e fica lá sentada no vaso lá, 5 minutos.
Aí você vai sair, ele, mas que é isso, que ridículo, que não sei o quê. Você fala assim, já mudou o assunto? Porque eu já te falei, pra mim me incomoda você ficar recebendo, falando. Nós combinamos que você não ia ficar mais nesse reclamando. Então, assim, é você resolver o que te incomoda, entende? E não o que incomoda no outro. Não mudar o outro, você vai resolver o que te incomoda. Então, tá te incomodando? Então, fala, todas as vezes, se eu estiver almoçando e você vier com esse papo, se eu estiver jantando, eu vou levantar e vou sair e vou te deixar aqui sozinho. Você tem que. Eu vou pro quarto, eu vou pra sala, eu vou fazer outra coisa, eu vou pôr fone de ouvido. E aí você que tem que manter a postura. Porque aí ele vai falar alguma coisa pra você não ir. Ah, mas também a gente tinha que conversar. Fala assim, depois eu volto. Eu vou Ô, primeiro Tisila, sair. uma coisa importante que eu lembrei agora e que eu acho assim, o que estava acontecendo comigo? Antes eu não estava me cuidando, né? Se você me visse antes, tipo assim, melhorei muito, muito mesmo. Eu tava decaída mesmo, mesmo, mesmo. Aí eu perdi 10 quilos, fiz dieta, tô me cuidando. Eu tava muito, muito, muito doente. Tipo assim, eu tinha vontade de deitar em qualquer lugar. Fui fazer os exames, vitamina, meu, tudo. Aí tava entrando a pré-menopausa, não sabia. Não, eu tava decadente. Se você pensar em decadência, você me põe. Tipo, não queria falar com ninguém, não aguentava voz, não aguentava nada. Aí repus hormônio, tô repondo hormônio, melhorei. 100%. E aí, você sabe qual que eu fui descobrir que era meu medo? De melhorar, ficar bem, ir fazer um esporte, que é o beach tennis, né? Porque eu tinha começado a fazer e parei, ir pra academia e arrumar outra pessoa e largar dele. Você acredita que eu descobri que meu medo era esse? De ser Acredito, total. reconhecido ou então de gostar de outra pessoa. Mas eu ainda tenho esse receio, sabia? Ei, não tem problema você ter medos e receios. A questão é, por que que isso está aparecendo? É você ver a utilidade. É porque você não quer outra. Na verdade, é como se fosse assim: eu quero outra pessoa, eu quero outra coisa, eu quero mudar, mas eu não quero deixar ele. Então, eu tenho medo de querer outra, de me envolver com outra pessoa. Entende? Então, assim, Aham. esse seu medo, ele vai. Procura também usar o marca-passos. A Daniela, eu tava bem resistente com o marca-passos, mas eu fiquei, vai lá, vai lá, vai lá. Outro dia, e ela. Eu tô E foi onde tentando ela. usar, ainda ele tá me batendo ainda. Perfeito. O marca-passos é uma mistura de amor e ódio. Porque a gente conversa com ele às vezes é muito resistente, às vezes ele faz umas perguntas que buga a gente, e nananã. Mas se você tiver paciência, se você tiver travado, Tisila, olha aqui, manda um print pra mim. Tisila, pus aqui, tô Ai, travada, parei nessa pergunta que não tô sabendo responder essa pergunta. Aí eu vou te falar, entenda dessa forma, que aí você continua, entendeu? Então, eu assim, vou não, querer sim, porque, tipo, eu tô muito travada com ele. Eu converso com ele todo dia, mas ele me dá umas respostas é que eu só falo, gente. mandar, manda print, manda lá no grupo, porque eu estou sempre atenta ao grupo, às vezes eu demoro um pouquinho a responder, mas eu respondo. Assim, ó, ele tá te falando isso, eu vou te fazer a mesma pergunta de forma diferente. Aí você continua, depois que marca passos, né? Sabe o Ah, que, tá. desculpa, sabe o que aconteceu comigo, Roberto, em relação a isso? É porque eu colocava assunto demais, e aí eu colocava muita coisa e ele não tentava, e eu fui por passos, né? Eu falei, tá, vou fazer um a um. Aí fui, coloquei um assunto, aí encerrei o assunto, aí aquele assunto me fez pensar em outra coisa. Aí eu falei, vou colocar isso aqui agora aqui. Aí eu fui, coloquei a outra coisa, menina, eu fiquei acho que mais de uma hora. Até que o marca-passo falou assim para mim, assim, ó, no final, tá bom por hoje. Sim, que eu sou você. Mas depois que você me falou isso, Dani, você me ajudou demais. Você tinha me falado. Porque eu fazia testão pra ele. Eu fazia E testão pra ele. eu também, quando eu fazia textão, a gente se frustra, porque você conta toda uma história, toda a sua vida, toda não sei o quê, aí você vai contando, e aí quando ele vê, você contou três coisas, da sua tia, do seu pai e tal, aí ele pega só uma, por onde você quer começar? Aí você pega uma, e tudo que você escreveu parece que ele descartou, ele chega no final e fala, tá bom, resolver. Porque ele fala assim, porque é o seguinte, o marca-passos, ele faz você ir pro próximo passo. Então, não é para você resolver toda a sua vida, é para você ir pro próximo passo. Entendeu? Então é só isso. Então você vai fazendo vários passos. Então você pode ter mais percepções, mas ele fala: calma, não adianta você ter um monte de percepção, você não vai agir. Então você teve essa percepção agora do seu marido, trabalha isso. Depois a gente olha para outra coisa. Eu fui Vamos aos contar do meu pouquinhos. marido, ele mandou procurar o 190. Eu falei, não chegou nesse ponto ainda, não, calma.
Seu marido também é aliado? Eu não lembrava disso. Não, não é. Eu fui contar Tá. pro Marca-Passos. Ah, sacanagem. E, Não, e então, do meu marido, ele mandou procurar o 190. é porque tem algumas palavras que a gente usa que ele. Porque é o seguinte, o Elton contou isso lá no chamado Divergente. Ele falou assim: vão ter pessoas que às vezes vão falar alguma coisa no marca-passos e depois vão se suicidar. E aí vão se suicidar, depois alguém vai olhar lá, deixa eu ver, tá lá o computador aberto com o marca-passo e o marca-passo falando lá para fazer alguma coisa e ele vai falar, e eu ainda vou ser processado por conta de alguma orientação do marca-passos. Então, pensando nisso e se prevendo nisso, todas as vezes que você soltar qualquer indício ou de violência doméstica ou de tristeza profunda, ele vai te mandar procurar o CVV, que é o Centro de Depressão lá, de Proteção à Vida. Ele vai te orientar a polícia, mas fica tranquila, é só você falar, não é o caso, e você Eu falei continua. para ele isso. É porque eu acho que eu tinha falado que o meu marido ficava estressado. Eu acho que foi essa palavra. É Aí ele desse jeito. mandou Porque ele procurar. fala: opa, marido aqui estressado, procura a delegacia e dá uma olhada. Então, essa é a recomendação. Justamente para eles se precaverem. Então, assim, ele já me mandou. Às vezes eu falei: nossa, eu tô tão desanimada, tão não sei o quê, às vezes com alguma coisa. Aí ele falava assim: aí ele me passava o canal do CVV. Tipo, eu falei: não tô com depressão, eu não tô pensando em suicídio, não tô. Ele falava, sabe, umas coisas. Eu falei: não, calma, calma, tá tudo certo. Eu falei: não, não quero. Pois é, não, só quero resolver isso aqui. Então tem isso, porque é uma orientação, tá? Então fique tranquila, não é nada sobre você ou sobre seu marido, ou fala, nossa, será que eu não tô vendo? É um cuidado que o marca-passo está tendo para evitar coisas maiores. Uhum. E eu queria só pontualizar sobre ontem que a gente conversou também, porque eu fiquei assim muito agradecida, foi muito bom, muito importante para mim, né? Às vezes quem está aí do lado aí não imagina o tanto que é importante. Eu ouvi todos os áudios até mais de uma vez. Quando eu cheguei na loja, primeiro eu tive tipo assim, emoções afloradas, coisas assim que há muito tempo eu não sentia. Primeiro, eu tenho uma audição muito aguçada, a minha audição é muito sensível. Então eu quase não ouço músicas há pouco. Eu até te contei que eu tenho transtorno, não, tal, tudo. Então assim, e às vezes eu tenho isso tudo muito bem difícil, mas eu tenho. Às vezes eu também nem quero ir muito para a loja por causa disso, que eu tô com esse problema sério esses dias. E aí coloquei uma música, senti vontade. E aí na minha playlist lá, tinha uma música que lembrava a minha infância com meu irmão. E me deu uma Olha, saudade tão grande dele, e eu não tenho isso, tipo assim, depois que eu já tinha antes, sempre tive tal, mas depois que eu entrei no Marca-Passo, que a pessoa que eu tinha mais dependência emocional era com ele, aos poucos a gente vai se conhecendo, eu vou contando. Eu usava o nome dele, o cartão de crédito, meus carros sempre foi comprado no nome dele, porque meu irmão é bem de vida, e assim, e aí quando meu pai foi embora, ele que ficou bem dizer, sendo ali o homem da uhum. casa. Então a minha dependência emocional era totalmente com ele. A minha maior dependência emocional era com ele. E vem quebrando, eu acho que eu já quebrei, tipo assim, 80% que devolvi cartão, acabei de pagar meu carro, já vou transferir para o meu nome, não pretendo mais fazer isso, sabe? Não vou fazer mais isso. Não vou fazer mais isso. Uma série de coisas. Já passei perrengues e perrengues, não liguei para ele. E agora eu tô tratando ele como irmão. E aí eu Parabéns. senti uma saudade dele. E assim, senti vontade de chorar, lembrando de tempo, porque eu não tenho Trauma? os meus pais há tempos. Eu não estava sentindo mais saudade de ninguém. Eu sempre fui muito amorosa. E ontem eu senti essa emoção, me deu saudade dele, me deu saudade daquele tempo. Aí depois veio outra música da minha playlist, aí me deu saudade de um tempo que eu tinha uma grande amiga que é minha ex-cunhada, mulher dele, era mulher dele na época, né? Eles tinham separado, e ela veio para Uberlândia para me ajudar a cuidar da minha mãe quando minha mãe estava doente, minha mãe deu câncer. E aí ela ficou aqui comigo, minha mãe faleceu, ela ficou morando comigo.
E a gente era muito amigas, então nós saía para passear e tinha nossas músicas prediletas. E eu ouvi essa música, me deu muita saudade também. E me deu vontade de chorar. E eu sou muito dura. A vida me tornou muito dura, que eu não sei nem se é o certo falar. E assim, e aí eu me senti essa vontade de chorar, tal, tudo. E essa emoção, que eu tinha muito tempo que eu não sentia. E quando eu Por isso, a Roberta, por exemplo, vai conversar com o marido dela. Quando conversar, não é? Você tem que fazer isso, você tem que trocar as coisas, você tem que não sei o quê. O que você tá fazendo? Fazendo o narcisismo. Você tá apontando pro outro e falando, você é um burro, você é incompetente, você é isso. Como é que a gente tem que falar como a gente se sente? Eu me sinto sua mãe. Eu me sinto. E aí já tem uma questão da idade, não sei se a fé. Você fala assim, poxa, eu já sou mais velha que você. Quando eu faço isso, parece que eu tô com um filho aqui. E eu não escolho, eu não quero me sentir sua mãe, eu quero me sentir sua namorada, eu quero me sentir sua esposa. Alguém que você protege. E não quero eu cuidando de você. Então é falar como você se sente. Ok? Uhum. Roberta, vamos lá, vamos voltar agora. O que você tava. O que era no Só final? para eu parei, eu acho que foi no explicando que aí eu, né, tava toda, né, sentimental no dia ali, eu não sei sentimental, mas assim, com as emoções afloradas, coisa que há muito tempo eu não sentia, nem sei se foi bom ou se foi ruim, acho que foi bom, porque me deu saudade, né, do meu tempo com meu irmão, porque a Tá. gente E o era que muito você unido. fez? Ele não mora aqui mais, ele mora 900 quilômetros daqui. Aí eu fui pra loja, porque eu tinha que ir, eu vim no carro, e aí eu cheguei na loja e eu tinha que. Aí cheguei toda felizinha mesmo, com aquelas emoções lá. Aí eu tinha que gravar um vídeo, que precisava gravar urgente mesmo, porque eu faço esses vídeos curtos assim para anúncios, né? E aí sou eu que faço, eu que cuido dessa parte de Instagram. E aí eu precisava fazer um vídeo. E aí, toda feliz, chamei meu marido, geralmente é minha nora que faz comigo, mas ela estava ocupada, aí ele falou, não, vou fazer com você, porque ele fica disputando lugar com ela, sabe? Ele sabe que eu gosto muito dela, que às vezes a gente conversa de mulher para mulher, e ela é minha assistente, e a gente entende o nosso trabalho, sabe? Nós duas damos certo no nosso trabalho. E aí ele tem ciúmes. Você acredita que ele tem ciúmes? E, Sim. tipo assim, às vezes ele quer entrar no nosso trabalho, coisa que ele não sabe. Ele quer chamar a atenção dela, coisa que nem tem necessidade, de coisas que ele não sabe, que é só eu e ela que sabe. Ok. E Primeiro, são duas coisas diferentes. A respeito do seu irmão, ainda pode ser que tenha uma forte dependência. Se você já tinha identificado que com ele era a sua maior dependência emocional, perceba como que é o seu irmão. Ele é o oposto do seu marido, ok? sim, Ok. Então talvez você esteja sempre buscando o seu irmão. Entende ainda? Então por isso que você olha para o seu marido e ele é ruim. Porque ele não é como o seu irmão. Então, talvez você tenha medo de encontrar, de largar seu marido para ir procurar o seu irmão, que é o que você gostaria, mas você resiste, aí tem alguma questão aí, tá? Porque você, do jeito que você elogiou o namorado da menina, é o mesmo jeito que você falou do seu irmão. ô Praticamente a mesma Tisila, coisa. o meu irmão, eu admiro e ao mesmo tempo assim, é igual eu falei, às vezes pode ser que inconsciente eu tenha outro pensamento, né? Eu admiro, mas ao mesmo tempo eu não queria como marido. Por quê? Porque meu irmão se tornou muito bem de vida, ele é inteligentíssimo, nós dois somos muito parecidos nisso, assim, de ao mesmo tempo comunicativo, fazer acontecer, de uma coisinha assim a gente conseguir transformar numa coisa grande. Só que ele foi muito mais inteligente, né? Claro, porque ele ficou rico e ele soube trabalhar com isso. Então, assim, eu admiro demais, eu tenho uma admiração grande, mas ele é meu pai escrito. E os meus Perfeito. pais se separaram e eu era apaixonada pelo meu pai também, que meus pais faleceram, né? Apaixonada. Meu pai era meu príncipe. Só que os meus pais se separaram porque meu pai vivia traindo a minha mãe. E toda traição, Priscila, a minha mãe me levava junto e eu via e eu pegava junto com ela. Por quê? Porque a gente morava, só tinha nós em Uberlândia, ela não tinha ninguém para me deixar. Então, toda vez que ela ia atrás dele, eu tinha que ir.
Perfeito. Então vamos lá. Você amava o seu pai, certo? Você Aham, admira o seu irmão nessa parte em que ele é igual ao seu pai. Então é a mesma aham. coisa de eu admiro o meu pai, porém eu rejeito o meu pai. Então o que que eu vou fazer? Eu vou continuar sempre procurando o que eu gostava no meu pai, mas como eu resisto e acho que se o cara tiver dinheiro, se o cara for provedor, ele será igual ao meu pai. Então eu não quero. Então é lógico que você só vai namorar com um cara que não tem condição, que não tem isso, porque na verdade você está rejeitando essa parte do seu pai. Para isso, aí a gente, na verdade, a gente pode trazer isso no próximo evento, porque também daqui a Uhum, pouquinho vai começar a ter os aham. acontecimentos, eu queria acompanhar. O que que você vai fazer depois? A gente vai aprofundar nesse tema aí do seu pai, com o seu irmão, com o seu marido, que é a mesma coisa, e você vai ter uma nova, que provavelmente você já deve ter tido, uma nova conversa com o seu pai. Entendeu? E uma conversa com a sua mãe, por conta do que ela fez pra você. A sua mãe, Eles são falecidos. não tem problema. Não tem Uhum. problema. Só que eu vou te ensinar como fazer Tá. essa conversa. Você vai fazer a conversa com ele. Você vai fazer por carta, mas eu vou falar o que que você vai fazer. Ai, que Entendeu? bom. Como você vai fazer. Porque você tem que tirar isso de dentro de você. Entende? E aí, enquanto você não resolver isso, você não vai resolver nem com o seu marido, nem com o outro, com o próximo. Porque nenhum outro. E aí é onde que também você. Olha tanto que casa com a menina do beach tênis. Ela tem o seu pai. Entende? Só que Ela meu tem um pai era namorado. mulherengo, entendeu? Meu pai Ok, traía. E meu irmão a ok. mesma coisa. Perfeito, o cara ali você não é, só que é o que você gostaria de ser, mas você associa. Se ele for, esse aqui é o especial, porque esse daqui ele não trai, meu pai traía. Então eu gostaria de ter o que ela tem, que é o meu pai sem trair. Ela tem aquilo que o seu pai não é, entendeu? Só que é Olha, possível. Outra é, é, coisa, e a respeito do Priscila, seu deixa eu te falar um irmão, negócio. pode falar. É ressonância mesmo, porque a minha mãe fazia a mesma coisa. Meu pai traía minha mãe, aí minha mãe me pegava e ia. Minha mãe uma vez foi com arma na casa da mulher. não, minha mãe Uma batia nas arma. mulheres também. Minha Aí. mãe não batia, não, mas ela foi com arma na Minha casa mãe da mulher. chegava. Eu lembro disso até. Minha mãe batia nas mulheres tudo, Mas e vocês eu estão juro, vendo, gente? Oh, nada é por acaso, e nem à toa que ficam nada. as duas aqui juntas. Só Entendeu? acreditando nisso agora. Capaz que lá no grupo tem mais gente nesse sentido, só que ninguém tem coragem de se abrir. Julia, mas elas vão assistir a gravação, elas vão É, aprender alguma vão. coisa E Vamos. assim, assim, eu tenho e certeza. rapidinho, só para vocês entenderem essa parte aí. E aí, depois que eu entrei na aliança, eu acho que a Priscila sai. Ah, não, tá aqui. Depois que eu entrei na aliança, eu descobri que meu pai não me protegeu, sabe? E desde então que eu fiquei dura. E aí, ontem que eu. Assim, eu conversando com vocês aqui, e assim, eu tô sentindo ainda essa emoção. Que aí eu fiquei dura. Falei, meu pai não me protegeu, ele foi embora e não me protegeu. Eu tinha Beleza, 9 então anos. já vou te trazer a carta. O que que você vai fazer? Você vai falar isso pro seu pai. A carta, a conversa difícil, vamos chamar de conversa divergente. Eu odeio esse nome. Quero ir Aham. lá pra caverna pra poder propor essa porcaria pro El. Mas A ele já falou conversa isso sobre esse nome. falei. A conversa, eu falava conversa interessante, mas arrumei conversa divergente agora. A conversa divergente, ela tem vários propósitos. Uma polimite, que, por exemplo, é a conversa que você vai ter com o seu marido, alinhamento, para concordância, para falar como se sente, e você alinha e põe um limite. Então, eu vou te mandar de novo lá no grupo o documento, tá? A Ah, estrutura e você vai responder lá. Você vai falar como você se sente, quais são os fatos. Ah, tal, a bandeira, tal, e como você se sente. É isso que você fala. Depois você fala o que você gostaria e faz um combinado com a pessoa. E depois você faz um combinado do não combinado também. Tá? Não adianta combinar. Ah, então vamos combinar que você vai lavar o seu prato? Ah, combino, tá. E o que vai acontecer se você não combinar? Vamos combinar que eu vou deixar lá e vai ter podre, vai dar fungo, vai dar o que for e eu não vou lavar? Ah, minha filha lavou, meu coisa não. Faz alinhamento com eles também. Meus filhos, estamos querendo que seu pai se desenvolva. Então vamos combinar aqui que ninguém vai lavar o prato dele, que vai deixar lá, que vai ser isso, que eu combinei isso com seu pai. Vocês podem respeitar? Beleza, ok. Então pronto. O pai não, né? Porque ele não é o pai, né? é padrasto, é. Padrasto, tá. Mas aí Na você faz esse verdade é alinhamento. amigo, né? Porque é quase. Meu Quase a filho mesma tem idade. 22 anos, ele tem 30. Então é isso. É você também alinhar com eles para que eles não intervenham. Porque senão eles vão ficar salvando ele. Ah, eu vou lavar aqui só para não ter briga.
Não, entendeu? Mostrar pra eles a importância disso, de dele se desenvolver, porque ele é capaz e nada justifica. Se vocês dão conta, ele também vai dar conta. Então a gente precisa fazer isso, ok? Então fazer o alinhamento. Isso é uma conversa de alinhamento. Tem a conversa de limpeza, que é tirar, é você resolver essas dores que você tem. Então, como que você vai fazer? Você vai escrever uma carta. Pensa o seguinte que você tem, sabe a bilis, que é amarela? Uhum. Imagina que a sua bilis está verde. Você precisa tirar ela de dentro de você. Tem uma bilis verde aí dentro do seu estômago. Você precisa tirar. Como que você vai tirar? Vomitando. Você vai vomitar tudo, toda a sua raiva, toda a sua mágoa, tudo que você sente. Porque é o seguinte, a Roberta de hoje é terapeutizada. A Roberta, ela já entende, ela tem uma maturidade maior. Então ela entende que foi o máximo que a mãe conseguiu com a dor que ela tinha. O pai foi tudo que ele fez, ele deu o melhor de si, ele tinha também questões, ele tal. Mas foda-se a Roberta de agora. Porque aquela Roberta, criança, que estava lá passando por aquilo, quando a mãe levava, odiava. Odiava a mãe estar lá levando. Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu tô fazendo aqui? Só que, como que você fala isso pra sua mãe? Entendeu? Porque sua mãe usava você pra poder deixar o seu pai mais com consciência pesada. Olha aqui sua criança, sua filha vendo, olha que absurdo. Era o que sua mãe tava dando conta pra fazer, de fazer. Tá tudo bem. Só que te criou ferida isso. Entendeu? Era ruim, era chato, você não gosta. Você tá até hoje aí rejeitando um monte de homem bom, porque você acredita que qualquer um pode, aquele que for provedor, que for não sei o quê, vai fazer o que seu pai fazia. Ô, Priscila, eu posso pontuar uma coisa que rapidinho, antes que eu esqueço? Eu Sim. gosto de sair falando e eu gosto de pontuar porque eu vou lembrando de coisas que a minha vida inteira eu não lembrei. Você falando, me veio um sentimento, que ontem também me veio um pouco desse sentimento, que eu nunca tive os homens que eu tive vontade. Os namorados que eu mais me apaixonei, que era tudo que eu queria para mim, eu perdia. Que eram os que eu desejava, os que eu via que era era o que eu queria que eu desejava. Tipo assim, ó, vou te dar exemplo de um. Eu tinha um namorado, ele morava em Uberaba, e eu era fascinada. Até hoje eu vejo, a gente, né, se segue, eu vejo a vida dele e eu me lembro daquela época. Ele era super engraçado, ele me chamava para ir para lá, a gente passeava, alugava chácara, a gente ria, era feliz, ia para piscina, ia para boate, e ele não tinha tempo ruim com ele, e ele me fazia feliz, ele me fazia feliz. E aí eu sempre acabava com isso, não sei te explicar como. E aí o meu padrão é encontrar homens banana, que eu quero mudar a vida deles, eu quero mudar a vida deles, tirar eles da merda e fazer eles serem alguém, é um narcisista puro, né? E fazer eles serem alguém. Aí quando as coisas estão começando a estabilizar, melhorar, que é meu caso agora, eu não quero mais. Entendeu? Perfeito. É Eu não quero lógico. mais. E eu nunca fui feliz. Você acredita? Eu nunca fui feliz em nenhum relacionamento, porque os que eu amava e os que eu queria, eles me deixavam por algum motivo. Perfeito. Então a gente vai fazer algumas análises aqui. Primeiro, eu lembrei de quando você falou do seu irmão, você falou assim, porque ele era mais inteligente que eu. Ele foi mais inteligente que eu. Não, ele não era mais inteligente, ele tinha mais permissão que você. Só isso. Tá? Ah, Então você tinha a mesma capacidade que ele de fazer dinheiro, até mais que ele, você ainda tem. Só que ele tem permissão e você não, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Então, é a mesma coisa dos homens, do relacionamento feliz, maravilhoso. Por quê? O seu pai era alegre? meu pai era. É lógico. Aquele cara alegre, não sei o quê, todo feliz, era seu Meu pai pai. era o boy da Era. cidade, feliz, alegre. Meus avós eram muito bem de vida. Ele tinha as Perfeito. motos do Então, ano, os carros. ok. Então é o seguinte: se você fica com esse cara, você tá ficando com seu pai. Você rejeita seu pai, então não dá certo. Eu não posso ter esse.
Então você falou assim, eu perdia. Você não perdia, você escolheu. E você falou assim, eu perdia eles. Eu falei, deixa eu ver o que que é esse perdia dela. Aí quando você contou, você não ficava, ok. Então agora você tem que olhar para esse relacionamento. Você já viu o seu padrão. Então meu padrão é, eu rejeito meu pai. É o que eu quero, mas eu rejeito porque eu tenho medo de, se eu escolher ele, eu vou ser traída, né? Eu vou passar porque minha mãe fazia, então eu prefiro não ter. Então, antes de acontecer, eu já saio. Então, né? E aí são todos que eu quero. Olha o perfil de todos que você queria. Geralmente eram caras mais alegres, mais pra frente, mais o quê? Mais seu pai. É igual ali. E aí, é lógico que você vai querer um cara quieto, parado, pamonha, nananã. Então, igual, por exemplo, você tá com uma questão aqui. E aí, o que que você quer? Você tem que analisar e tomar uma decisão referente ao seu atual relacionamento. Não quero mais. Ok. Você acredita que você ainda tá com ele pra essa questão? Não quer mais e prefere tomar uma decisão de terminar e agora ir atrás de alguém, se permitir ter alguém alegre, feliz e nanã, que não te trai, e provavelmente você vai ser traída, tá? Para comprovar o seu ponto de vista. Então, provavelmente é assim: você encontrar alguém igual ao seu pai e ele vai trair. Pra você falar, tá vendo? É igual, prefiro os pamonha de novo. Mas aí é É por você isso que eu não largo dos pamonha, entendeu? Por perfeito. medo Então, de traição. E assim, eu nunca tinha tido uma visão igual eu tô tendo agora do que você falou. É, sobre esse negócio de pessoas alegres, felizes, e eu procurar isso, e não conseguir. Eu não sei nem te explicar, que eu tô assim, em Marte. Eu nunca não, tinha mas tido tá essa ótimo. Foi, visão. foi um encontro com muitas Nossa, consciências aí. Então você vai processar. A questão perceba e depois vai analisando o seu relacionamento. Porque às vezes você tem algumas alternativas aqui. Entendeu? Falar assim, não, ele consegue ser o provedor, o alegre, tal, 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 essa pessoa, ou não, ele não é o que eu quero. Entendeu? Eu tô com ele. É tomar alguma decisão, entendeu? Não, ele é o que eu quero. Eu gosto desse cara, ele é fiel, ele tal, tal, tal. Mas se ele for provedor, ele vai ser aquilo que eu busco. Então você tem que olhar. Se ele mudar, vai ser suficiente? Não, ainda não vai ser, porque na verdade você tá com alguém que você não quer. Ou talvez, entendeu? E às vezes resolver. Não ter medo do que vier a acontecer. Quando a gente termina, muita gente fala assim, não, mas você vai encontrar uma pessoa boa. E é muito difícil a gente ver o futuro, né? A gente, no fundo, a gente fala, eu sei disso, eu sei, mas você fala que sabe, mas no fundo você não se permite ainda. Então é trabalhar para que isso consiga, para que chegue. Então, primeiro, seu padrão de homem está totalmente relacionado ao seu pai, que é representado no seu irmão, entende? Então, o que você vai fazer com a conversa? Primeiro, resolver essa parte com o seu pai. É virar e falar para ele assim, ó, pai, eu tinha. Primeiro, você pode ter. Vamos falar com a sua mãe primeiro. Mãe, que porra é essa de você ficar me levando lá quando meu pai traía? Você sabe o que que isso me aconteceu? Você sabe o que que isso me causou? Um trauma de traição. Eu não tinha nada a ver com vocês. Escrever isso na carta, tá? Você foi muito Uhum. injusta comigo. Você foi má comigo. Eu era só uma criança. Eu tinha que ser protegida. Eu não tinha que estar indo lá ver. Isso era problema de vocês. Eu não era a esposa do meu pai. Eu só queria amá-lo. E você me fazia odiar meu pai, ficar com raiva dele. E eu dava muito certo com ele. Então eu vivi com medo de um sentimento de eu amo meu pai, mas eu não posso amá-lo, porque ele faz coisa errada com você. E aí eu aprendi a ser narcisista, porque você estava com a dor, sua mãe estava vítima, porque ela estava passando por um problema real, Uhum. e aí você assume a narcisista protegendo ela. Entendeu? Culpando, perseguindo o seu pai, sendo narcisista salvando a sua mãe, salvando a dor dela. Então eu não posso fazer mais nada, eu tenho que agora, ela já sofre demais, então eu tenho que ser a melhor filha do mundo, então eu não posso dar problema pra ela, porque ela já tem muito problema. E assim eu você vai salvei ela construir. até ela morrer, hein? Você sabe por quê? Perfeito. Porque eu já tive. Eu não posso ser, não sei se falar que isso é abuso, porque não foi finalmente, mas os meus padrastos. Minha mãe, eu tive dois padrastos. O meu primeiro padrasto, os irmãos dele, eu tinha 12 anos. Eles todos me agarravam, me beijavam e tentam fazer alguma coisa assim. Não teve sexo, essas coisas, mas eu me sentia culpada que eu achava que era eu, porque eu era um mulherão, tinha corpão tal, e eu achava que era eu, só que eu era uma criança. Eu fui lembrar há pouco que teve um que se masturbou perto de mim, eu não sabia nem o que era aquilo.
Você entendeu? E eu não contei para minha mãe, porque ela era uma mãe muito protetora, e se eu contasse, ela ia separar. E eu não queria que ela separasse. E a Essa mesma história você coisa vai. aconteceu comigo no meu último padrasto, que é o que a gente considera até hoje, quando ela faleceu. Ele era muito bom para ela, fazia tudo, era protetor, eles viajavam, eles se divertiam, eles eram felizes, e ela era muito feliz, coisa que ela nunca tinha sido na vida dela inteira. Só que ele me olhava de forma diferente, ele me abraçava diferente, ele me olhava de canto de porta, Deixa eu te e eu contar. É nunca óbvio contei que para você. ela, Então, é óbvio para que você foi defendê-la. abusada. É óbvio que você foi abusada. E isso é abuso. Meninas, eu quero que vocês entendam que abuso é de diversas formas. Tem cliente minha que ela viu o pai pegar a amiguinha. Quando ela foi dormir na casa da amiguinha, ela viu o pai mexer com a coisa. Não foi com ela, mas isso é um abuso. Ela sofreu um abuso. Ela criou um monte de complexos. Ah, não queria nem usar rosa. Ah, eu gosto de azul, minha cor preferida é azul. Odeio aquelas mulheres com rosa, frufru demais. Ela não quer, ela rejeitava o feminino dela. Por Eu quê? era Porque eu não. assim, É lógico que você tá rejeitando seu feminino, porque você era um corpão e tal, era vista. O que que é o feminino? O que que é o rosa? É o feminino, é a sensualidade, é não sei o que. Eu não posso, eu tenho que rejeitar. Pra quê? Não ser vista? Então você vai criando uma vida desse jeito. E aí tem uma pessoa que a mãe sofria abuso no orfanato, a mãe era órfã. E aí a mãe sofria abuso. Quando a menina era pequena, a mãe contava tudo que ela passava lá no orfanato. A menina nunca teve contato com homem, mas a menina foi totalmente abusada. Quando a mãe ficava falando, você sabe o que ele fazia? Ele chegava à noite, ele fazia isso, ele fazia aquilo. A menina estava vivenciando o abuso da mãe. Ela foi totalmente abusada, essa menina. A gente sofre abuso o tempo todo e muitas vezes não percebe. Então, o que que nós temos aqui? Você vai falar tudo isso com sua mãe. Você sabia que eu fui abusada? Cadê você? Que você não me protegia. Você estava com problema demais, eu preocupada com meu pai, porque a sua mãe já tinha energia de abuso. Entende? Uma pessoa que é traída, não, você for olhar o pai dela, não, você vai voltar, é tudo igual. Então você vai falar tudo. Você sabia que o fulano pegou? Eu tinha nojo. Ele pegou, ele me fez masturbar. Eu nem sabia o que que era aquilo. Cadê você? Por que que eu não podia falar com você? Onde você tava pra me proteger? Entendeu? Eu tava lá cheia de dores, cheia de coisas, cheia de problemas. Você tava lá e eu aqui precisando de você. E eu tendo que salvar você. Você sabia que eu nunca te contei pra você não poder separar? Sendo que, sabe, sendo que eu era só uma criança, eu tinha era que ser protegida. Então você vai vomitar e depois que o encontro acabar, pode ser que durante a semana você vai lembrando de outras coisas. E você vai escrever uma carta que seja de 10 páginas. Você vai falar tudo que você viveu, tudo que você coisou, que você falou assim, eu fiz isso pra te ajudar. Do câncer, eu abri mão, eu parei de trabalhar, eu trabalhava até a noite. Você escolheu invalidar seu corpo. E aí a gente fez pra se aproximar. A doença, ela muitas vezes aproxima. Entendeu? E aí pra você. E aí, né? Porque sua mãe preferiu. Seu pai tinha falecido antes da sua mãe? meu pai faleceu, passou 10 meses, a minha mãe faleceu, só que eles eram separados, né? Eles separaram, eu tinha Perfeito. 9 anos. E aí, o que que acontece? Aí a gente nunca nem. Até hoje eu tenho contato com meu padrasto. Depois que eu descobri que eu não preciso mais. Por quê? Porque eu e meu irmão, nós somos gratos a ele. Porque ele ajudou a cuidar da minha mãe até no último dia. Ele que dormia todas as noites com ela. Porque ele falava que o marido tem que ficar do lado da esposa, tem que dormir com a esposa. Então nós sentimos na obrigação de acolhê-lo. Só que no fundo, no meu coração, eu não gosto dele. Porque ele não Perfeito. foi Então, sincero comigo. ok. Não existe gratidão eterna, tá? Rompe isso. Ele não foi legal com você, ele não foi bom com você. E por que que você tem que honrar, ser grato a sua mãe é que tem que ser grata a ele? Não é você, não. Ele E era tudo que marido, é ele nosso, fez o ele quer papel. dificultar, sabe? Quanto ao Perfeito. inventário, quanto a Eu, tudo. Nosso inventário saiu depois de 10 anos. Por quê? E eu vou nós não falar. briga com ele por nada. Nós não briga porque, nossa, ele é o santo, sabe? E que encerra aqui, entendeu? Porque você não tem que ser grata eternamente a uma pessoa que cuidou de sua mãe. Você foi grata pelo cuidado que ele tinha com sua mãe. Ponto, acabou. Encerrou e você vai encerrar isso com sua mãe. É ela que tem que ser grata a ele, não é você eternamente. Entendeu? Então, assim, coloca limite. Fala assim, ó, fulano, você tá querendo o quê? E foda-se se ele falar, nossa, mas você é ingrata, eu fiquei cuidando da sua mãe, agora você me trata desse jeito. Você fez o seu papel. Ele era casado com ela. Entendeu? Ele tinha obrigação de marido de ficar com ela. Entendeu? E ele poderia ter aberto a porta e saído. Ele escolheu, permitiu, precisou, preferiu ficar com a sua mãe.
Sei lá por quê. É problema dele, é escolha dele. Ele não fez nada que ele não permitia, precisava, preferia. Então você não tem que levar um fardo e aceitar tudo que ele fala e aceitar a aproximação dele, sabe? Ficar ligando pra ele para no Dia dos Pais ou ficar não sei o que no Natal, chamando ele pra passar Natal se você não quer. Meu irmão Se faz não, isso. então, deixa o seu irmão fazendo. Você pode, no máximo, falar como você se sente e falar: olha, pra mim eu tô resolvida. Ah, mas eu me sinto culpado. Ó, eu entendo que a gente não tem culpa. E ele também escolheu essa vida. E aí você pode também se libertar do seu irmão. Mas se seu irmão quiser continuar com essa culpa, deixa ele pra lá. Entendeu? Não faça você. E você não tem que ir, sabe? E é isso. Então vamos lá. A carta. Então você vai falar tudo com a sua mãe. Você vai falar disso, tudo, tudo, tudo você falar. Aí no final, você. E a mesma coisa vão primeiro com o seu pai. Aí agora você vai voltar pro seu pai e escrever outra carta pro seu pai. Pai, sabe, que coisa é essa? Sabe, você fica traindo minha mãe? Que postura que é essa? Você me mostrou ali que homem não presta. Hoje eu não consigo me relacionar porque eu tenho medo, meu relacionamento não é saudável, porque eu tenho medo até hoje de ser traída. Que falta de respeito é esse? Entendeu? Tudo bem que era você, problema. Eu sei que é problema seu com a minha mãe, mas eu via, eu achava horrível chegar lá e ver você com outra mulher. Eu me sentia desprotegida, era uma criança. Cadê meu pai? Meu pai tá enganando a minha mãe. Então, pra mim, você me ensinou exemplo de que homem engana, que homem trai, que homem é isso. E isso me dá raiva. Até hoje eu tenho raiva desse jeito seu. Falou com a sua mãe? Falou com o seu pai? Aí você vai falar com cada um. Mas isso acaba aqui hoje. Eu largo aqui tudo isso hoje. Porque hoje eu entendo que você passou, mãe, tudo que você tinha que passar. E hoje eu já entendo que eu não precisava te salvar. Mas por mais que eu tenha feito, eu não preciso salvar você mais. Eu não preciso repetir seu ciclo, eu não preciso ter medo de encontrar um homem alegre, feliz, expansivo, provedor, porque ele não vai me trair. Isso é sua escolha. Era o que você precisava passar e não eu. Então eu encerro isso aqui. Todas as vezes que eu deixei de te contar, eu agora contei, me libertei e eu não escolho mais salvar a senhora. E nada. Agradeço por seu amor, quero te dizer que eu te amo muito, que você foi maravilhosa, que nananã, que nananã. Mas eu agora me dou permissão, eu me vejo, estou livre dessa escolha sua, dessa história que é sua. Então eu agora me permito a ter um relacionamento saudável, ver os homens alegres, felizes, como a pessoas que é possível eu ter, que eu não vou passar por isso. Se eu tiver, eu sei que eu posso proteger meu filho. É filho ou é a sua É nora? É filho. 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 É filho ou filha, né? Que eu quero dizer. Então, eu É, eu posso tenho um filho proteger. só e uma nora que é igual filho. Eu não sei nem se isso é bom, mas ela se tornou minha filha. Perfeita. Só deve ter dependência emocional aí. Se os dois estão morando aí, tem dependência Nossa, e emocional. muita. É. E aí Perfeito. é isso que. Aí eu quero proteger tanto o meu filho, que eu tô aprendendo isso. Que assim, mas ele é super independente de mim. Ele é. Eu acho que eu criei ele assim pro mundo, sabe? Mas aí depois essa história nós Ótimo. entra em outra vez, que agora Mas nós aí, estamos. até para eu poder finalizar. Aí o que que Aham. acontece? O que que você vai falar para pro seu pai, para sua mãe? Aí você fala assim, olha, inclusive, por exemplo, por que que você super protege o seu filho? Porque você não se sentiu protegida. Entende? E aí, só de falar assim, mas eu liberto isso, porque eu não preciso agir com meu filho como se para pagar algo que você tinha que ter feito comigo. Eu agora vou deixar ele mais livre ainda, porque eu vou perceber que eu já protegi ele o que eu tinha que proteger e ele já se sente protegido e eu não preciso ficar pagando. Tem uma história que chama vaso chinês. Depois um dia eu conto para vocês. Então eu não preciso mais pagar esse vaso. Eu não preciso mais ficar pagando algo que é você que tinha que ter pago. Então, eu encerro aqui, te agradeço, eu te amo, e nananã, mas hoje eu estou livre. Obrigada, beijo, te amo, ponto. Vai, queima a carta. Com seu pai. Pai, o que você fez foi escroto, foi ridículo, mas hoje eu entendo que tudo que você fez era com a minha mãe, era com ela, era sobre ela. Você conta pra ele dos abusos também. Você fala assim, eu me sentia tão desprotegida por homens, a minha referência de homens eram de mulherengos, essas coisas, que eu fui abusada. Você sabe o que que é? Um cara tá ali mostrando pau pra mim, entendeu? E ali, se você era só uma criança, eu até rejeitei a cor, eu até não quis mais ser mulher, no sentido né, Não, ocultar minha feminilidade.
Eu não sou uma mulher que gosta muito de sexo. Se eu ficar sem sexo 1 ano, 6 meses, pra mim, tanto Perfeito. faz. Ok, porque é isso. Porque o sexo representa algo negativo pra você. Entendeu? E eu vou te recomendar uma coisa. Assim que você tiver um dinheiro, você ir na. Eu vou te indicar um homem, tem que ser homem você. Um cara daqui em Uberlândia que ele faz massagem tântrica. Massagem tântrica é uma massagem sexual. Só que ela, para quem é um bom profissional, ele é uma massagem para destravar a sua parte sexual. Entende? Para destravar. Você chega a chorar às vezes, entendeu? Nossa, eu Então, preciso muito, porque eu tô muito travada. Eu tô então, sentindo. Eu não sei se essa é a palavra, mas eu tô sentindo nojo de ter sexo. Eu tô perfeito. sentindo. Então é com ele. É com ele e ele é um cara que eu confio para indicar o trabalho, porque ele já manda um textão quando você vai Eu mandar quero mensagem para muito ele, falando que contato. ele não faz, que ele não transa, que ele não sei o quê, que ele nananã. Entendeu? A massagem tântrica vai até onde você permite. Então tem os instrumentos, tem as coisas, mas se você também não quiser, não quero penetração. Ok, ele vai permitindo e percebendo até onde você vai. Mas eu sugiro que você vá para você, que é a Kundalini, né? Que é a energia sexual, a energia vital ali, é você destravar. E você vê que você pode ter prazer, porque às vezes você vai ter dificuldade, mas ele vai te levar e falar, cara, eu nunca vivi isso aqui na minha vida. Entendeu? Por quê? Porque você tem energia sexual travada por conta do que seu pai te ensinou. Nossa, eu É você. preciso muito. Então eu vou te passar aqui o contato, vou passar lá no grupo. E aí você Tá, me passa. falar, vomita. Lembra da Billy Verde? Você tem que Uhum. tirar ela. Falar assim, pai, que escroto, que nojento que você era, que ridículo, que nananã. Você tem que tirar todas as suas dores pra então depois falar, mas eu deixo isso aqui agora, me liberto disso aqui agora. Eu não preciso mais rejeitar os homens. Eu posso ver minha sexualidade, eu posso ver minha sensualidade. Hoje eu sei que eu sou uma mulher linda, quero, entendeu? Porque assim, e você se perceber e se permitir e tudo mais e você fala lá tudo e fala assim, nossa, eu escolho agora mais liberdade, vai, pega as duas cartas, queima no momento que você perceber e pronto, queima, joga fora, põe na água, faz como você perceber. Essa é a Eu vou conversa fazer difícil hoje, que mas você deixa tem eu que só te fazer. fazer uma pergunta rapidinho pra você até sair, pra você entrar na sua aula. No E seu. antes, a última coisa também, falar com o seu irmão. Quero que você ligue pra ele. Oi, meu irmão, tudo bem? Nossa, outro dia eu estava ouvindo uma música, me lembrei tanto da gente, de criança, não sei o que, me deu saudade. Então eu só queria te dizer oi. Como é que você tá? Como é que estão as coisas? Porque você não precisa ligar pro seu irmão quando você tá com problema, quando você tá com dívida, que era o seu padrão, quando você tá com alguma coisa. Você não precisa para falar só de inventário. Só fala pra ele. Falar pro seu irmão que você o ama é como se você estivesse falando com seu pai. Entende? Porque Aham. faz isso. Não, vou fazer. Ai, até emocionei, desculpa. É, eu só pra. Eu vou tentar fazer essas cartas hoje. E hoje eu ia gravar o curso lá que eu te falei, sabe? Você acha que eu devo fazer a carta hoje ou não? Você que vai saber. É? Segue o seu saber. Você não precisa, sabe? Você pode fazer uma hoje, pode fazer uma amanhã, pode falar assim: deixa eu ver um momento Eu que eu vou falo estar em assim, porque às vezes paz. eu fico muito vulnerável, alguma coisa assim, e eu preciso estar forte hoje, né? Não É, e se a sei sua se. prioridade hoje é gravar o vídeo, vai gravar o É, vídeo. De qualquer forma, você já está vulnerável, tá? Mas você vai é. gravar o vídeo. Grava o vídeo, fica leve com ele e depois fala o que o dia vem. E faça a pergunta. Isso que aconteceu já te libertou de muita coisa, tá? Mas você pode se Nossa! abrir. Então, você pode se Coisas que eu abrir. nem imaginava na minha vida, nunca. E olha que eu sou curiosa, eu pesquiso, eu estudo. Quando eu entrei na Aliança, eu assisti a Aliança em uma semana, a Aliança inteira. E eu sou super dedicada, sabe? Mas, assim, coisas que eu nunca imaginava. Nunca, nunca. Que bom, tô feliz Fico que muito valeu. agradecida, de verdade mesmo, que mudou muito a minha vida. Uma conversa de 2 horas, assim, mudou minha vida, acho que 5 anos. Fico muito feliz. E aí agora é você assim, você vai perceber, você pode jogar para o universo, Deus, sei lá, seres de luz. Qual é o momento certo? Me mostra. Só pedir isso. Na hora que for, você vai ver. Com quem eu começo? Com quem você perceber. Tem gente que gosta que começa com o mais fácil, para então depois ter força para ir pro mais difícil. Tem gente que gosta de ir pro difícil para depois o mais fácil ficar mais fácil ainda. Então não Eu importa. É você que vai posso, perceber. posso falar só Claro. um pouquinho? Sim. Roberta,
essa questão da carta é muito difícil, porque é uma coisa que às vezes a gente procrastina um pouco de resolver e a gente coloca coisas na Uhum. frente. Eu sei porque eu procrastinei quase um mês, tá? Não, eu De vou fazer fazer essas hoje. Você não tem noção, eu sou meio doida. Mas é porque são muitas dores, né? Muitas coisas que às vezes a gente está olhando, mas na hora que a gente está sozinha, talvez você não queira. Mas Uhum. eu te falo uma coisa: agora se dedica ao que você tem que gravar. Depois que Uhum. você gravar, você vai e faz. É. Entendeu? O dia é longo. Ou se você tiver que sair, vai sair. Quando você chegar agora, eu vou me conectar aqui, vou respirar, respira umas 3 vezes, respira, 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 se conecta e você faz. Porque não adianta você querer apressar as coisas, querer tudo de uma vez, sendo que você não vai dar conta de fazer tudo de uma vez. Então faz o que é importante, que é gravar o vídeo. Coisas que Uhum. você também procrastinou também, acho que Nossa, um ano eu tô você está procrastinando também. Então, faz o É vídeo coisa que é que pode importante. mudar a minha vida financeira, sabe? E eu Então, procrastino. faz. Depois, mais tarde, quando você, antes de você dormir, você faz a carta. Isso é um momento seu, um momento de conexão seu, uma coisa sua. Você precisa ter um momento seu, de que na hora que você não fique preocupada com nada, é aquele momento, entende? Porque se você Aham. ficar preocupada, 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 eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer, aí acaba pesando. Então, tem que ser uma coisa mais leve. É isso que eu ia te falar, porque Obrigada, eu passei por Dani. isso. Obrigada pelo apoio. Tisila, obrigada pelo apoio. Deixa você entrar aí na sua, no ao vivo. Eles já entraram? Não, ainda não, é 10h10, mas eu já vou entrar. Tá. É, já Mandei vai já entrar. mandei a mensagem, já o contato do Leandro, tá? Da massagem tântrica lá no Vou grupo da chamar maternidade. ele. Vou colocar a gravação lá. Não precisa vocês ouvirem, é mais para as meninas, mas se vocês entenderem que alguma parte. Mas assim, eu acho que o que vocês tinham que observar, as duas já observeram, agora é Nossa. pra vida, tá bom? Vamos então, vamos que vamos. Foi muito bom, gente. Obrigada Beijo, pelo apoio. gente. Até a próxima. Eu não me inscrevi nesse negócio para assistir hoje. Eu vou te mandar o Eu não, link. Eu vou Ah, eu mandar. Quem também não. quiser, eu vou pôr o link lá no grupo. Quem escolher, Então tá. assiste. Tá bom? Tá, Beijo. obrigada. Beijo. beijo, Não. tchau.